tem Elias 9, Denner 11. O Juventude de Mateus 1, Vidal 2, Micael, Fred e Maurício 3, 4, meia dúzia, Dionis, Bertotto, Jair, Bruno Ribeiro 5, 7, 8, 10, Elias e Denner no banco à disposição do técnico Julinho Camargo, Douglas Silva pro gol e mais Wagner, Choco, Amaral, Rodrigo, Maiquinho, Guilherme Queiroz, Ricardo Jesus, que em 2011 foi artilheiro da Macaca no Campeonato Brasileiro da Série B, fez gol, inclusive, na Arena da Fonte com a camisa da Macaca, Tony e Bruno Camilo. O árbitro é o carioca de 34 anos, professor de geografia, olha o nome dele, Patrice, o Wallace Correia. Ele que apitou apenas 11 jogos nesse ano e só 4 pelo Campeonato Brasileiro. Auxiliar número 1, Thiago Rosa de Oliveira. O 2, também Thiago, viu, Corsato? Thiago Gomes Magalhães. 4 árbitro, o Rafael Gomes Félix da Silva. E o analista da CBF, Arthur Alves Júnior. Valeu, o Carlos vai estar acompanhando tudo de Ponte Preta e Juventude no estádio da Fonte Luminosa, na cidade de Araraquara. Agora em 15 segundos, o Washington Melo já traz as primeiras de Guarani e Paysandu e também já vem com a ficha técnica do jogo. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Já estamos também nas redes sociais, Futebol Interior TV no YouTube, se inscreva por lá no nosso canal. Você pode conferir a transmissão deste jogo e as informações de Ponte Preta e Juventude. E também estamos no Facebook Futebol Interior e ainda no Instagram, daqui a pouquinho também, Futebol Interior. Para falar de Guarani, Paysandu e Guarani. Fala, Melo, tudo bem aí? Boa noite. Ah, pois não, Marcelo Cossato, grande abraço a você, muito boa noite, né, aos companheiros Claudinei Cossi, também ao Carlos Cossato, ao Giovanni Paiola, enfim, a todos que estão acompanhando aí, né, a transmissão da Rádio FI no mundo inteiro, né, os internautas. Vamos às informações, né, o Guarani, as duas equipes já prontas, né, já definidas, o Bugre repetindo aí a mesma escalação pela 4ª vez consecutiva, tenta sua reabilitação após a derrota para a equipe do Figueirense, e o Paysandu, que não vence há 8 rodadas, né, são 5 derrotas e 3 empates. Então o time também já está com a corda no pescoço. E vamos então à ficha técnica. As duas equipes já na papeleta. E aqui eu prometo que vai ser rápido, viu, Marcelo Cossato? Depois, né, da ficha técnica mais longa da história do rádio brasileiro, vai entrar pro Guinness, né? Prometo, né, ser mais objetivo. Guarani já escalado. Oliveira é o goleiro número 1. Kevin na lateral direita tem a 2. Everton Alemão, zagueiro central número 3. Edson Silva na 4ª zaga 4. Pará, lateral esquerdo, meia dúzia. No meio campo, William Oliveira 5, Ricardinho 7, Denner 8. Rafael Longini 10. Bruno Mendes tem a 9. E Matheus Oliveira com a camisa 11. O Bugre, todo de verde, em camisa, calção e meiões. Repetindo, o repeteco do Bugre. Oliveira, Kevin, Everton Alemão, Edson Silva e Pará. William Oliveira, Ricardinho, Denner e Rafael Longini. Bruno Mendes e Matheus Oliveira. No banco, ao lado do técnico Humberto Louser. Jorge Midozzi, Fabrício pela primeira vez como opção 13. Felipe Maia 14, Guilherme 15, Rondinelli 16, Marcão 17 e Eric com a camisa 18. Futebol é com a equipe nota 10. Ah, pois não, Paysandu, Renan Rocha, goleiro número 1. Nando Carandina, lateral direito, tem a 14. Edmar, zagueiro central, número 30. Diego Ivo na 4ª zaga, 4. Matheus Miller, lateral esquerdo, 34. No meio campo, Renato Augusto, 5. William, meia dúzia, Tomás, 8. Pedro Carmona, 20. Na frente, Moisés, 11. E Claudinho com a camisa 17.
Repetindo o papão, Renan Rocha, Nando Carandina, Edmar, Diego Ivo e Matheus Miller, Renato Augusto, William Tomás e Pedro Carmona, Moisés e Claudinho. No banco, né, ao lado do técnico Guilherme Alves, Marcos Milanese, Paulo Ricardo, Alan Kalberg, Matheus Silva, Lucas Giovanni, Mike, Jonathan, Perema, Cáceres, Magno e Diego. Ah, pois não, trio de arbitragem. Assistente número 2 é o Hugo Sávio Xavier Correia. Assistente número 1, Christian Passos Sorense, né? O trio de arbitragem que é de Goiás. E o árbitro do jogo, o dono do apito. Quem é ele? Ah, pois não. Anote aí na sua papeleta. Aqui, sem enrolação, é o senhor André Luiz de Freitas Castro. Rádio Futebol Interior. Muito bem, ficha técnica para Guarani e Paysandu, Paysandu e Guarani. Quem vai comentar o jogo aqui no microfone da Rádio Futebol Interior? Porque aqui a gente tem opinião. Claudinei Cossi. Tudo bem, Claudinei? Grande abraço, boa noite. Olá, Marcelo Corsato, um grande abraço para você. Ótima noite a todos os companheiros e em especial ao amigo ligado aqui na Rádio FI. Mais um encontro, né, entre Guarani e Paysandu. Paysandu e Guarani. Equipes que já têm história aí pelo Campeonato Brasileiro. Já teve muita briga lá no Mangueirão também, em jogos há mais tempo realizados. E agora na Curuzu, né? A Curuzu que é aí a casa do Paysandu e já é evidentemente mais acanhado. O Bandeirinha fica preocupado ali com o torcedor, mas é onde o Guarani vai jogar. Daqui a pouquinho a bola vai rolar e o Guarani chega melhor classificado no campeonato, chega com uma equipe mais pronta. O técnico Humberto Louser repete a sua escalação, o que a gente sempre diz que é muito bom. Porém, no último jogo o Guarani também repetiu e não começou bem a partida, tanto é que sofreu um revés. E aí a gente fica se perguntando, será que hoje o entrosamento que essa equipe tem, a mesma equipe sendo repetida, vai ser bom para o Guarani? É isso que a gente está aguardando e esperando que o Guarani possa realmente fazer do entrosamento a sua grande arma para enfrentar a equipe do Paysandu. Espero um grande jogo. Paysandu é sempre um adversário muito difícil, mas se o Guarani fizer valer o entrosamento e seu time estiver ligado na partida, desde o primeiro minuto, o Guarani pode sim voltar com 3 pontos. Marcelo. Oi. Ah, pois não, vamos ouvir aqui o técnico do Paysandu, Guilherme Alves. É grande, né, para poder estrear em casa. Na verdade, nós precisamos de força vindo de trás, porque enquanto eu não tiver um atacante de área, e nós não temos ainda disponível, e nós não teremos ainda contra o Figueirense, nem para o segundo tempo nós temos essa possibilidade, eu preciso de jogadores vindo de trás. E o William é um jogador que tem essa característica de vir e apoiar um pouquinho mais. Volto a dizer, enquanto a gente não tiver esse centroavante, nós precisamos movimentação muito grande vindo de trás. Ah, pois não, tá aí o técnico Guilherme Alves, aquele mesmo ex-jogador, atacante, jogou no Marília, no São Paulo, enfim, vários clubes, e ele estreou contra o Oeste, lá na Arena Barueri, empate de 2-2, e depois o Claudinei Costa vai explicar o que quis dizer o Guilherme Alves, dizendo que ele precisa de força vindo de trás. Me ajuda aí, produção. Já já a gente vai ouvir aqui também o técnico do Guarani, Humberto Louser, para dizer o que ele acha, né, do jogo de daqui a pouco, né, contra a equipe do Paysandu. As duas equipes já batendo bola no gramado, já tivemos a execução do hino nacional e agora Humberto Louser vai falar aqui no microfone da Rádio FI. Fala aí, Louser, me ajuda aí, produção. Poder repetir, até porque a equipe vem jogando bem, claro que o último resultado não nos agradou. Aqui a gente sabe que a iniciativa, quando o Paysandu joga nos seus domínios, eles gostam de ir acima, principalmente esses 15, 20 primeiros minutos. Mas a gente precisa também subir nossa linha para que a gente possa quebrar esse ímpeto ofensivo deles, que a gente possa ter o controle da partida, mas sempre bem organizado nas nossas linhas para não permitir que o adversário joga
a função deles, que é explorar bem os corredores e o jogo entre linhas com o Carmona e com o Tomás. Pois não, técnico Humberto Lousa, depois o Claudinei Costa vai explicar também, né, o que disse o treinador Bugrino, né? Precisa subir as linhas. Impressionante. A bola vai rolar, né? Um fala que tem que ter força vindo de trás, outro fala que tem que aumentar as linhas. Enfim, né? São as teorias, né, dos treinadores, né, que estão aqui nos bancos de reservas, tanto de Guarani como de Paysandu. A bola vai rolar no estádio da Curuzu, né? A torcida do Paysandu comparece em grande número. Vai ser uma pressão, mas quem sabe o Guarani possa trazer para Campinas os 3 pontos. E para comandar 90 minutos de pura emoção, ele, já era! Marcelo Corsato. Esse é o Washington Melo, repórter da Rádio Futebol Interior para Guarani e Paysandu. Deixa eu dar boa noite aqui para Ana Volock, que estará no Giro do Placar com a gente. Tudo bem, Ana? Boa noite. Amanhã tem Série A aqui na Rádio Futebol Interior. Às 7h30 da noite, Fluminense e Palmeiras com a equipe Nota 10. Acompanhe as novidades do portal Futebol Interior na nossa fanpage, facebook.com/Futebol Interior. Apita o árbitro, tem bola rolando na Curuzu, tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe Nota 10 para Paysandu e Guarani. Guarani e Paysandu, 17ª rodada Campeonato Brasileiro. Time do Paysandu com o seu uniforme bicolor, calção meias brancas, a camisa com faixas nas cores azul e branca. E o time do Guarani, o Melo já disse, com o uniforme todo verde. Paysandu defendendo o gol que fica à esquerda das cabines de rádio e TV da Curuzu. O time do Guarani, consequentemente, defendendo o gol que fica à direita. Carlos Corsato tá atento. Em Araraquara tem Ponte Preta e Juventude. Ele traz todas as informações para você ligado aqui no microfone da Rádio FI. Vem pro campo de ataque, trabalha a posse de bola. A equipe é do Paysandu pelo lado esquerdo com o Matheus Miller. Chegou para cima dele a marcação do time do Guarani. Bola com o William Oliveira. Dá um tapa na bola, ficou caído no gramado, pediu falta, o árbitro deu sequência. A bola veio para Kevin. Kevin soltou essa bola, tocou para o Matheus Oliveira. Chega no carrinho. Por ali o jogador da equipe do Paysandu, número 17, Claudinho. Marcelo. Passou pelo futebol de Campinas. A bola acaba ficando pro time do Guarani no campo de ataque pela direita. Claudinei Corsi. O detalhe, né, Marcelo Corsato, como disse o Washington Melo aí, né, esse negócio de subir a linha, baixar a linha, força que vem de trás, como diz o meu grande amigo Zenon, tudo balela. Tô contigo. Guarani no ataque pela direita, bola com o Bruno Mendes. Soltou, boa bola, vai trabalhando o time do Guarani. A bola vem no meio com o Denner. Denner soltou a bola um pouco mais atrás pro jogador número 5, que é o William Oliveira. Jogou na frente pra ninguém. A esmo, a bola fica pro goleiro Renan Rocha, da equipe do Papão da Curuzu, para sair do gol, ficar com ela. Ele solta essa bola no campo de ataque, já jogou a bola ali na frente para o jogador que é o Tomás, ex-jogador do São Paulo. Soltou a bola no meio para Renato Augusto, ex-jogador do Palmeiras. Devolveu, tocou a bola um pouco mais atrás, vai trabalhando com o William. O William domina, deixa a bola para Diego Ivo, ex-jogador do Ceará. Soltou a bola na frente, toca para Pedro Carmona, vem dominando, ex-jogador do Palmeiras. É capitão do time, soltou a bola da esquerda. Esse, o Matheus Miller, eu não sei. Ex-jogador de qual time, eu não sei. É posse de bola pro time do Paysandu, bola na frente, chegou por ali o Tomás, foi derrubado, hein? O árbitro não deu falta, não, segue o jogo. Melhor pro Guarani, o Ricardinho tava na jogada. A bola sobrou pro Longini, deu pro Matheus. Soltou a bola um pouco mais atrás, toca ali pra Everton Alemão, que escorregou no último jogo do Guarani contra o Figueirense. Acabou o Guarani perdendo o jogo por 3-2, mas ele continua na titularidade. Tava conversando no domingo com torcedores do Guarani, muita gente reclamando dessa defesa do Guarani, mas a maioria reclama do Edson Silva, Melo, não do Everton Alemão. Mas os dois, né, foram horríveis no último jogo contra o Figueirense. Foram os principais responsáveis, né, pela derrota. Olha o Guarani descendo aí pela primeira vez. A bola ultrapassou ali a linha de fundo e muitos torcedores pediam, né, a escalação do Ferreira, que treinou durante a semana com bola, mas ainda não está 100% fisicamente, né? O próprio Ferreira disse que não quer queimar etapas para não se contundir novamente, né? Ele que recentemente sofreu uma cirurgia na canela e ainda está se recuperando, mas quem sabe, né, para o jogo do próximo sábado contra o Brasil de Pelotas, o Ferreira possa ficar já, pelo menos como opção, no banco de reservas. Começou.
Carlos Corsato. Bola rolando na Arena da Fonte para Ponte Preta e Juventude, Corsato. Beleza, Ednei Melo tá com a gente, é torcedor da Ponte Preta, tá acompanhando a nossa jornada para saber tudo do jogo da Ponte Preta também. Abraço para você, Ednei. O Bugre vem de novo pro campo de ataque pela direita, bola com Kevin. Kevin meteu essa bola, soltou na frente pro William Oliveira. Opa, falta. Claudinho chegou, fez a falta, o Guarani tem pressa. O Oliveira bateu, tocou essa bola no meio, vai trabalhando com o outro Oliveira. Família Oliveira dominando o Guarani. É o Matheus, trabalhou, tocou na frente pro Kevin, impedido. O auxiliar ali, o número 2, o Hugo Xavier Correia de Goiás, pegou impedimento do lateral do Guarani, estava muito impedido. Mandar abraço aqui para a rapaziada que está junto com a gente já no Facebook, mandando mensagem. Carlos Eduardo, Paulo Miranda, Priscila Prado, Cláudia Teixeira, Aparecido Dias, Bruna Rocha. Valeu, rapaziada, e obrigado pela companhia. Você que acompanha a gente no microfone da Rádio FI. Estamos no Futebol Interior TV, através do YouTube. Se inscreva no nosso canal e também no Facebook Futebol Interior. Chamou, falou, Carlos. Deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso amigo, grande Nilson Zanqueta. O Nilson Zanqueta e o Washington Mello, eles são meio parecidos, né? Já entra já cornetando, né? Um abraço para ele, obrigado pela audiência, grande abraço para Nilson, esse é figuraça demais, grande amigo Nilson Zanqueta, tá em Araras, tá ligado aqui no futebol da Rádio Futebol Interior. É, o Zanqueta que agora virou empresário, zanquetacongelados.com.br, depois a gente manda a fatura para ele. E o João Ronaldo Tinarelli, show de bola, hoje tem, já era. Ele quer que coloque, ele quer que coloque a propaganda dele ali, ó, o Zanqueta. E tem falta pro Paysandu pela direita. Quem tá na bola é o Pedro Carmona, bate com a esquerda. Tem uma muvuca lá dentro da grande área. O Diego Ivo, ele gosta de provocar. Ele tá em posição de impedimento. O Carmona vai pra essa bola. Apenas um jogador na barreira, o Longini. Vai o Carmona pra bola, chuveirou na boca do gol. Toque, a bola passa! Com perigo, vai embora. O Diego Ivo tava na bola, mas me parece que o árbitro tá dando escanteio, hein, Melo? Olha, mais uma confusão foi o Edson Silva, né? Que acabou cabeceando e o Oliveira saiu catando borboleta, hein? Ficou ali no meio do caminho. É escanteio. Que coisa! Quase a equipe do Paysandu já abre o marcador. Cobrança de escanteio do Carmona, jogou essa bola na boca do gol, Renato Augusto sobe com ele, a zaga do Guarani tira, ela cai na direita, vem Nando Carandina, já passou pelo Red Bull Brasil, soltou a bola no campo de ataque, chega a zaga do Guarani, mete a cabeça da bola, William, tira a bola, volta pro Carandina de novo, jogou a bola no mesmo lugar e de novo mete a cabeça o William Oliveira, bico direito da grande área, fica viva por aqui, chegou, subiu de cabeça, a zaga da equipe do Paysandu, tava por ali o Bruno Mendes, também o jogador Pedro Carmona, a bola ficou fácil, recuada pro goleiro Oliveira, sai do gol para fazer a defesa. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Muito bom ter a sua audiência, a sua companhia com a gente. Vamos juntos, microfone da Rádio Futebol Interior. Amanhã tem mais jornada esportiva da Rádio FI. O Toninho Wilson vai comandar mais uma jornada esportiva. Vem pro campo de ataque, trabalha a posse de bola, a equipe do Guarani. A bola vem aqui no campo de defesa, meteu o pé na bola, Matheus Miller. A bola se perde, vai embora pelo lado direito, muito forte o toque pro Tomás. Ela vai embora, lateral pro Guarani, Melo. Marcelo, audiência aqui da Rádio FI, o Tim Rodolfo, Eduardo Schenfer e também o Paulo Miranda botaram. Vamos, Mugrão, tamo junto aqui em Bertioga. Forte abraço a todos aí. Olha aí que beleza, hein? Paulo Miranda botaram em Bertioga. O Melo vai ficar no Facebook e eu vou ficar no YouTube e no Instagram, porque vai ser vida dura hoje, hein? É posse de bola para a equipe do Guarani, bola na frente, vem trabalhando, posse de bola para o time do Guarani, já informação do Carlos em Araraquara, Ricardinho domina, tocou, bola para o Kevin, soltou para o Longini, devolveu para o Ricardinho, Diego Ivo tira, bola na rede, Carlos. Gol do Juventude, Elias de cabeça, cruzamento do Jair pela esquerda, zagueiros da Ponte ficaram olhando a lua. E o Elias meteu a testa na bola, jogou a bola pro fundo da rede. 1-0 pro Juventude, Corsato. O Juventude sai na frente, que faz, hein? Elias, 1-0 pro time da Papada. É posse de bola pro time do Guarani aqui no campo de defesa. Bola com o lateral esquerdo, o Bugrino, que é o Pará. Domina, solta a bola um pouco mais atrás, vai trabalhando com o Everton Alemão. Deixou a bola no meio pro William Oliveira. O Guarani vai movimentando as suas peças. A bola é jogada lá do outro lado, no peito do número 11, Matheus Oliveira, que tá trabalhando pela direita, perdeu. Chega para cima dele, o Matheus, lateral da equipe do Paysandu. O Miller foi para a marcação, pediu falta, foi só na bola o atleta do Guarani.
Guarani. A bola fica com o time bugrino, bola com o William Oliveira. Recua essa bola, toca ali pro Everton Alemão, que vai trabalhar pro time do Guarani no campo de defesa. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Futebol Interior TV é o nosso canal no YouTube. O Will Stanley, vamos lá, Papão. Tem também o Eduardo Sarti, vamos Bugre. Valeu, pessoal, participando com a gente aqui no YouTube. Futebol Interior TV é o nosso canal. Já vou no Instagram. O que você tem aí, Melo, de mensagem do internauta? Pois não, Flávio Andrei de Paula, boa noite. Paulo César, bom jogo pra nós, Melo e Corsato. Valeu, Paulo César. E o Ivo Carpini Martinez, também ligado no outro jogo, né? Ele informou aqui o gol do Juventude, mas, né, o Carlos Corsato está fazendo também, acompanhando essa partida em loco, trazendo a informação minuto a minuto. Esse Carlos Corsato com a gente na jornada esportiva. 9 minutos passados do primeiro tempo, 0 Paysandu, 0 Guarani. Guarani vem pro campo de ataque, jogada bonita, hein? Do Matheus Oliveira, queimou o primeiro, queimou o segundo, linda fita, bateu pro gol de longe, bateu no Renato Augusto. Fica fácil pro time do Paysandu, a bola dominada pelo Moisés, pôs o peito na bola, tentou ganhar, soltar a bola na frente ali pro jogador da equipe do Paysandu, que era o Pedro Carmona. A bola fica pro time do Guarani, mas perdeu. Já deu a bola de presente de novo pro time do Papão. O time do Paysandu vem trabalhando, posse de bola aqui no campo de defesa, a bola com o Matheus Miller. Solta a bola pro capitão do time barbudo, Pedro Carmona, devolveu, tocou essa bola pro Matheus Miller, sai da ponta, vem pro meio, toca pro Renato Augusto, tava livre, hein? É que a bola escapuliu dele, chegou, meteu o pé na bola, tira dali o Denner, sai jogando pro Guarani, a longo passe era pro Matheus Oliveira. Chegou pra cima dele a marcação ali do Diego Ivo. Sai ganhando, ele que volta ao time do Paysandu. Soltou a bola aqui do lado esquerdo, vai trabalhando com o Tomás. Tomás dominou, tocou pro Carmona. Vai pra cima dele a marcação do Kevin. Sai da grande área também o Everton Alemão. A bola é recuada pro jogador da equipe do Paysandu. Vai começar no campo de defesa. Bola com o número 30, Edmar. Edmar solta essa bola aqui pro número meia dúzia, o William. O time do Paysandu também tá bem bagunçado essa escalação, hein? Mas a bola virada lá do outro lado. Vai trabalhando com o Pedro Carmona. Pedro Carmona domina pro time do Paysandu. Toca a bola pra Tomás. Tomás pedala pra lá, pra cá. Vai pra cima na marcação. Preferiu recuar. Tocou a bola um pouco mais à frente. Vai trabalhando com o Nando Carandina. Nando Carandina se movimenta aqui no meio campo. Solta essa bola aqui do lado esquerdo. Vai trabalhando com o jogador que é o Matheus Miller. Tocou a bola aqui no campo de defesa, vai trabalhando com o Edmar, levanta a cabeça, solta a bola aqui do lado direito, vai trabalhando o time do Paysandu, vem pro campo de ataque, o jogo é picado, o Guarani recupera a posse de bola com o Pará, Pará deu a bola no meio pro William Oliveira, e bobeou, perdeu, meu filho, a bola sobrou pro time do Paysandu, vem trabalhando com o Moisés, soltou essa bola aqui no campo de ataque, o Renato Augusto bateu pro gol. Bola bateu no Everton Alemão, foi embora, escanteio. Mais um no jogo, Melo. Que falha do William Oliveira, hein? Será que ele estava, né, olhando a banda passar? Brincadeira, presta atenção. Depois, né, o Everton Alemão teve que tirar a bola ali de canela, escanteio. E audiência total aqui no Facebook. Ronaldo Rodrigues, é nóis, Bugrão. Flávio Andrei de Paula, Dali Bugre. O Cláudio Labate, boa noite, Melo. Pois não. E aqui o Paysandu, cobrança de escanteio, bola para dentro da grande área, procurava o Renato Augusto, chega a zaga do Guarani, tira, velocidade, bola com o Longini, Carandina corta, a bola voltou, sobrou com o Pará, que lindo toque, boa bola, boa, pro Matheus, lá do outro lado deu pro Bruno Mendes, o Guarani vem pro campo, ataque, bola pro Matheus, pra lá, pra cá, arriscou, fez o corte, fez a finta, caiu no gramado, pediu falta, o árbitro deu. Pediu falta, o árbitro deu. Matheus Oliveira é habilidoso, menino. Chegou pra cima dele, o Matheus Miller fez a falta, tá parado o jogo, Melo. E ficou na bronca, né? O Bruno Mendes, né? Queria o passe, né? Prendeu demais a bola o Matheus Oliveira, apesar dele ter conseguido a falta, né? É perigosa por ali o Pará, que já fez um gol mais ou menos da mesma distância, só que no estádio Brinco de Ouro contra o Coritiba, né? Quem sabe... E o Bruno Mendes até agora, né? Fica gesticulando porque estava livre de marcação, né? Se o Matheus Oliveira tocasse, poderia ficar frente a frente contra o gol ali do Renan Rocha. Mas a falta é perigosa. Mais mensagens aqui, hein, Marcelo? Marilda Franco, vai Bugrão. Ederson Gama, vamos Papão. André Colutini, Taquaral é Guarani. Paulo César, Betel, Paulínia é Guarani. E não deu em nada a falta, hein? Tinham 3 jogadores para bater a falta, o Pará foi bater, bateu rasteirinho, a bola bateu na barreira, sobrou pro time do Paysandu, que vem de novo pro campo de ataque. Posse de bola aqui pelo lado esquerdo, vai trabalhando com o jogador que é o Matheus Miller. Ele domina, solta essa bola no meio, vem com o capitão Pedro Carmona aqui pela meia esquerda. Soltou a bola na frente, trabalha com o Tomás das costas para marcação, devolve, toca a bola pro Carmona. Recua essa bola aqui pro Nando Carandina. Vem pro campo de ataque, mas recua, toca a bola aqui no campo de defesa pro Edmar. Estufa o peito, solta a bola, quase errou o passe. Soltou aqui do lado esquerdo, vai trabalhando
com o jogador número meia dúzia, que é o William. Na verdade, pelo lado direito de defesa do Paysandu, lado esquerdo de ataque do Guarani. Mas a bola já tá lá do outro lado, agora no lado contrário. Direito de defesa do Guarani, esquerdo ofensivo do Papão. Vai trabalhando com o Matheus Miller, soltou essa bola pro Tomás. Tomás devolveu, tocou a bola pro Nando Carantina, vem pro campo de defesa. O Paysandu vai tocando bola atrás, não acha espaço. O Guarani recupera com o Longini, vai Longini, joga essa bola na frente, mas não tinha ninguém. Tava todo mundo atrás da linha da bola e teve que recuar, começar tudo de novo. Bola comparada, deu pro William Oliveira. Não tá bem no jogo o William Oliveira hoje não, hein? É a segunda pichotada dele, né? A primeira ele perdeu a bola, né? Estava olhando não sei pra onde, agora um passe de 2 metros mandou pela linha lateral. O que estaria acontecendo com o William Oliveira, né? Que quando entrou, correspondeu, vem sendo aí um dos jogadores mais regulares do time, mas por enquanto, né? Todas as jogadas dele, né, acabaram dando em nada. É isso que aconteceu até agora com o William Oliveira. E o Guarani vem de novo comparar, tentou na frente pro Bruno Mendes, fica fácil pro Diego Ivo. Bom, tem várias mensagens aqui, os internautas participando. Clécio Souza, Saga também tá com a gente. Quem mais aqui? Aislan 84 no Instagram. O Jerry Mendes também está com a gente. Di Aurelano, Zé 1477. Enfim, tá todo mundo acompanhando a gente aqui pelo Instagram Futebol Interior, Melo. E tem mais aqui, ó, pelo Facebook. Me ajuda aí, produção. Guilherme Soria. Vamos ver se hoje na Bugrão, curtindo aqui do Paraná. Abraço, Marcelo Carlos e toda a equipe. Grande Guilherme. Tá Eduardo Faria, também dando um joinha. Karen Luz, vai Bugrão. Glauco Barão, Eduardo Braga, vamos meu Bugrão. Ederson Gama, fomos campeões brasileiros da segunda divisão em 91 em cima do Bugre. Papão. E a Karen Luz dizendo que Bragança Paulista também é Guarani. Vamos Bugrão, vamos Bugrão. Vários coraçãozinhos verdes aqui. Valeu, Karen. Muito obrigado aí pela audiência. Placar ao vivo do Portal Futebol Interior. O Londrina vai bater no Oeste por 3-0 em 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Figueirense vai conseguindo mais uma vitória, vencendo o Vila Nova pelo placar de 2-0. Rádio FI, a gente torce por você. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Guarani vem pro campo de ataque. Boa bola pro Kevin, soltou pro Longini na frente. Renan Rocha sai do gol para fazer a defesa, poderia ter batido o Kevin, hein, Melo? A grande chance que teve o Guarani, né, já que a defesa do Paysandu estava mal posicionada, e aí o Kevin tentou ali o passe, né, pro Rafael Longini, mas a bola foi com muita força, né, mais pro goleiro do que propriamente para o jogador do Guarani. Aí o Renan Rocha saiu do gol, fez a defesa. 0-0 Paysandu e Guarani. E o Coritiba sai na frente da equipe do Goiás. Natan, 1-0 pro Coritiba. E atenção, torcedor, no toque eletrônico da Rádio Futebol Interior. Tô girando pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Tempo e placar. Passados 16 minutos e 30, 16 e 30 passados, primeiro tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 17ª rodada na Curuzu. Papão e Guarani, Guarani e Paysandu empatam 0-0. Carlos Corsato. Na Arena da Fonte, em Araraquara, estamos com 15 minutos passados do primeiro tempo. O Juventude está na frente. Elias marcou de cabeça 4 do primeiro tempo, 1-0 para o Juventude. O Juventude é melhor do que a Macaca nesses 15 primeiros minutos de jogo na Arena da Fonte. Placar ao vivo, Futebol Interior. Ana Volock. Nesta quarta, às 9h45 da noite, tem Série A do Campeonato Brasileiro. Corinthians e Cruzeiro com retransmissão da equipe Gol de Placa. Participe das jornadas esportivas da equipe Nota 10. Mande seu recado pelo WhatsApp 19987710838. Marcelo Corsato. Com você no microfone da Rádio Futebol Interior. Falta pro Paysandu. Carmona jogou na boca do gol. Renato Augusto de cabeça. Oliveira pra pegar, faz a defesa, Melo. Bola na área do Guarani é um desespero, né? O torcedor até fecha os olhos pra não ver. E dessa vez a bola sobrou ali de cabeça, né? A bola desviada, mas sem força. O goleiro Oliveira no meio do gol fez a defesa e não deu rebote. O Vilmar Pereira também acompanhando a nossa transmissão. Nildo Alves, Bugrão vai ganhar hoje. Antônio Fernandes também acompanhando o Bora Bicolor. Torcendo pro Papão, hein? O Antônio Fernandes.
E o Mikael pediu para mandar um salve para Lisboa. Ele disse assim: mande um salve para Lisboa, mano. Tá mandado, um abraço pra galera de Portugal. Aliás, vamos ter Roberto Leal, hein, Melo? Exatamente, dia 12 de agosto, né? Almoço em comemoração ao Dia dos Pais na Casa de Portugal, em Campinas. Né, o J. Santos já separou lá uma mesa, né, para toda a equipe do futebol interior, né? E o Carlos Cossato vai ficar ali numa posição estratégica. A mesa, né, onde ele vai ficar bem em frente ao Roberto Leal, porque ele disse que o sonho dele é dar um beijo no Roberto Leal. Então vamos ver o que vai acontecer. É hora de opinião aqui no microfone da Rádio Futebol Interior. E aí, como é que tá o jogo, Claudinei? 19 agora, hein? O jogo é corrido, né, Marcelo Cossato? É bem disputado, é voluntarioso, mas muitos erros de passe, tanto por parte do Guarani como do Paysandu, mais até por parte do Guarani, que erra muitos passes. O William Oliveira ali no meio não está bem na partida, como já disse o Melo aí, e ele é um homem que depende muito dele ali, o toque de bola, né? Então o Guarani erra muitos passes e não consegue criar situações de perigo. E as duas também criadas pelo Paysandu foram exatamente por jogadores do Guarani. E os dois zagueiros, o Edson Silva meteu uma de cabeça para trás, quase faz um gol contra, e depois o alemão meteu de canela para a linha de fundo, quase metendo para dentro do gol também. Então essa zaga do Guarani tá dando piripaque no torcedor do Bugre, viu? Tá dando muita preocupação. Então muitos erros de passe, o Guarani precisa corrigir isso e acertar mais as jogadas com o Pará e também com o Kevin, que hoje também não está muito bem na partida. Beleza, esse Claudinei Corte, comentarista da Rádio Futebol Interior. Guarani tem posse de bola aqui no campo de defesa, bola com o William Oliveira. Ele vai marcar a falta do William, rapaz. Vai marcar a falta do William. O William que joga com uma proteção verde na mão direita. O volante da equipe do Guarani chegou fazendo a falta ali para cima do volante Renato Augusto. Ele que é da base do Palmeiras. Posse de bola para o time do Paysandu. Posse de bola para o time bicolor. Pedro Carmona deu a bola para Nando Canandina, para Diego Ivo. Soltou a bola para Matheus Miller do lado esquerdo. Solta essa bola, toca na frente, procurava por ali o Tomás. Chega na recuperação a zaga do Guarani. Chega ali, mete o pé na bola, Kevin, manda a bola para a lateral. Carlos Corsato, me conta, como é que tá o jogo da Ponte Preta em Araraquara, hein? Estamos com 18 minutos do primeiro tempo. A Ponte tomou um gol muito cedo, mas a verdade é que só o Juventude joga. A Ponte tem uma dificuldade grande para passar do meio campo. O esquema montado pelo João Brigatti nesses primeiros quase 20 minutos de jogo não deu certo. A Ponte joga com 3 volantes, não consegue chegar ao gol do Juventude, que mesmo com o time totalmente remendado, é melhor do que a Ponte e merece a vitória nesse momento, Corsato. Ô Marcelo, e a CBF hoje detalhou, né, as 10 primeiras rodadas do retorno da Série B do Campeonato Brasileiro. E já tem a data para o derby em Ponte Preta e Guarani. Vão se enfrentar no dia 25 de agosto, hein? Anote aí na sua papeleta, né? Um sábado às 7 horas da noite no estádio Moisés Lucarelli. Hoje é dia 24, portanto, faltando aí praticamente um mês para o derby, né? No primeiro turno a Ponte ganhou no Brinco, 3-2. Agora teremos o jogo da volta. 7 da noite de novo, né? O derby o primeiro foi às 7 também, né, Melo? É, exatamente, eu não lembro, mas acho que foi. Foi às 7 da noite. Foi às 7, isso. 7 da noite no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani tá aqui no ataque, hein? Com o Longini. O Longini, ele agarra a parte do short da coxa esquerda na cueca, rapaz. E fica... E sobe essa parte aí. Longini jogou essa bola na boca do gol. Chega a zaga da equipe do Paysandu, tira. Manda a bola para escanteio. Escanteio mas pro Bugre. O que você foi observar também, a cueca do Longini, está de brincadeira. Ele coloca na cueca, ele amarra. Eu também achei que meio estranho, muito hein? Detalhista, muito. Mas fica um negócio estranho, viu? Ô Longini, para, Longini. Pô, você tá olhando minha cueca aqui agora? Dá licença. Não, o calção fica amarrado na cueca. Ou então naquela proteção de coxa, né? Porque fica uma parte do calção mais baixa, a outra mais alta. É um negócio estranho. Vamos pro jogo, que é melhor. É escanteio pro Guarani. Denner bate do lado direito. Capricha, Denner! Edson Silva dentro da grande área. Vai Denner pra bola. Pro Everton Alemão de cabeça. Diego Ivo tirou a bola. Voltou pro Alemão de novo. De cabeça pro Longini. Chega, Renato Augusto tira. E depois o Claudinho completa. Uma muvuca, hein?
Uma muvuca lá na boca do gol. A bola sobrou aqui no campo de defesa. Afasta a zaga da equipe do Guarani. Ela caiu de novo no campo de defesa. É do time do Paysandu. Subiu o Edmar de cabeça. A bola voltou. Sobrou pro Guarani. Edson Silva jogou na frente. Claudinho chega, tira da bola para Pedro Carmona. Soltou essa bola pro Tomás. Olha o contragolpe. Tomás na bola. Kevin, bem, Kevin. Bem, Kevin, atento, manda a bola para lateral, posse de bola pro Papão. Lado esquerdo, Rádio FI, a gente torce por você. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. O Mikael tá dizendo que tá sempre acompanhando a gente lá em Lisboa, Portugal. Valeu, Mikael, obrigado pela audiência. Internauta, torcedor ouvindo a gente, Melo. E o Ederson Gama, hein? Parabéns pelo show de narração. Vamos, Papão. Olha aí, grande abraço aí ao Ederson. O Antônio Fernandes manda um abraço para Mucuim, em Castanhal. Ah, pois não, galera aí de Mucuim, em Castanhal. Pará Notícia. Hashtag Pará Notícia na retransmissão com o futebol do interior. Vem com a gente. Olha só, hein? Que legal. Um abraço. Pará Notícia. Glauco Barão Bugrão EO. Nunca serão. Hoje, jogo de 6 pontos. Olha aí, o Glauco Barão dando uma cornetada, hein? Por enquanto, 4 pontos. O Guarani tá conseguindo um aqui. Posse de bola pro time do Guarani. Bola com o Kevin. Invadiu a grande área. Chega, bota o corpo na frente. Jogador da equipe do Paysandu, Matheus Miller. Como tem Matheus no jogo? Tem Matheus Miller. Tem o Matheus Oliveira. Ah, só 2, tá bom, um pra cada time. É posse de bola agora pro time do Paysandu aqui no campo de defesa. Eu achei que tinha mais. Ah, você vai falar que o Guarani agora tem a família Oliveira novamente. Você já falou no último jogo, e não né? tem. Mas todo jogo você vai lembrar? Todo mundo tá careca de saber disso. Quem lembrou isso foi você agora, não fui eu. Mas pensei que você ia... Olha aí, vai ter cartão amarelo, hein? Mas é uma informação importante essa ser dada pro ouvinte. E é pro Guarani o cartão. É o Everton alemão, hein? Sim, Marquinhos. Levando aí cartão amarelo, né? Por que tomou cartão? Fez falta, né? Fez uma falta ali no campo de ataque, né? E mereceu, né? Pra cima ali do jogador do Paysandu, que caiu no gramado. Depois o árbitro correu lá na zaga, lá no campo de defesa do Guarani, para aplicar o cartão amarelo pro Everton alemão. Muito bem, falta pra cima do Tomás. Eu tinha na minha papeleta o Tomás com a 8, mas ele tá jogando com a 10. Então vamos que vamos, segue o baile. Posse de bola pro time do Paysandu. A bola pra dentro da grande área, subiu, a zaga tirou, a bola voltou, sobrou. Everton alemão dá um bicaço na bola, hein? Mandou essa bola lá no Mangueirão. A bola se perde, vai embora, foi fora do estádio. Aliás, boa presença do torcedor do Papão, hein? Boa presença do torcedor na Curuzu. É posse de bola pro time do Paysandu. Bola com o Pedro Carmona. Recebeu o passe, tocou na frente, chega. Intercepta. Edson Silva sai jogando, tocou a bola no meio. Ih, Denner perdeu, bobeou, perdeu. Tá cochilando o time do Guarani. A bola com Carandina deu pro jogador Renato Augusto. Soltou essa bola pro Tomás. Tomás. O menino foi pedalar. O Tomás foi pedalar e aí a pedalada... Escapou o pedal, a bicicleta ficou toda torta. E aí ele acabou fazendo a falta pra cima do jogador do Guarani. Tá parado o jogo. Posse de bola, campo de defesa, favorece o time do Bugri. Pois não, Melo. O Everton alemão levou cartão amarelo, mas ele não estava pendurado, né? Os pendurados do Guarani, o Kevin, Bruno Mendes e o Matheus Oliveira. No banco, o Rondinelli. O Kaique também está pendurado, mas ele não foi relacionado pro jogo, não viajou com a delegação. E o Marcão está no banco de reservas. Ele jogou no ano passado pelo Paysandu, marcou 4 gols em 28 jogos. Olha o Guarani. Guarani no ataque, bola pra dentro da grande área, Bruno Mendes vai fazer, bateu pro gol, espalma Renan. Quase o primeiro já era do jogo. E o Bruno Mendes fez uma jogadaça, dominou, bola difícil, girou o corpo pra cima ali da marcação e meteu a perna direita na bola, bola pingando. Cantinho esquerdo, Renan Rocha foi pra bola, mandou pra escanteio, Melo. Linda jogada agora do Bruno Mendes, a camisa 9 do Bugre. Matou a bola e girou, né? Bateu de pé direito, a bola tinha endereço, canto esquerdo, grande defesa. Pará, já bateu o escanteio. Segundo pau, sobe a zaga da equipe do Paysandu, Edmar. Meteu a cabeça na bola, outro escanteio, agora você troca o lado aí, Melo. Pro lado direito agora, o Rodrigo Bugrino mandando uma mensagem, torcida Fúria Independente, mais top 6, Elias Vasconcelos, consulado no Papão, Elias aqui em Pacajá. Escanteio, Longini, lado esquerdo. Vai pra bola, Longini, bateu rasteirinho. Esses escanteios rasteiros no primeiro pau, eu não sei qual a finalidade, mas... E o Guarani sempre usa isso. A bola aqui no campo de ataque pro Guarani, bola com o Pará.
Nando Carandina bateu na bola, a bola repicou no Pará, mas bateu no Nando Carandina. Foi embora, é outro escanteio. Outro escanteio pro Guarani, o Pará tá lá de novo, hein, Melo? Agora o Longini deixou pro Pará. Vamos ver se o Pará capricha, né? Porque tanto o Edson Silva e o Everton Alemão estão na área. Pará pra bola, chuveirou na boca do gol, sobe no meio do caminho por ali, o Diego Ivo tirou, a bola voltou, sobrou lá do outro lado com o jogador Matheus Oliveira, domina, fintou pra lá, pra cá, tocou essa bola pro Kevin, meia direita, olhou pra dentro da grande área, bola perigosa, subiu, pega o goleiro Renan Rocha. 24. Fala, Carlos. Com 24 minutos do primeiro tempo, a Ponte deu que era o primeiro ataque. 24. Paulinho bateu pro gol, jogada perigosa. O goleiro do Juventude fez boa defesa. Segue 1-0 pro Juventude na Arena da Fonte. Quero aqui já agradecer a enorme audiência da nossa jornada esportiva hoje, hein, gente? Obrigado. Roinzer, tá junto com a gente o Breno Anderson. Aqui vem Guarani Campo, ataque a batida de longe pro gol. Ela passa, vai embora. Foi o Matheus Oliveira que queimou essa bola pro gol aí, mas foi muito longe, hein, Melo? Ah, dá licença, né? Pô, tinha ali o Rafael Longini do lado esquerdo. Era só tocar, faz 1-2, né? Tenta a tabela, algo diferente. Isolou a bola, né? Mandou lá pra trás do gol, quase pra fora do estádio. Luciano Amaro 50, tá com a gente também. O Elton Aragon, o Geoffrey, _ Cos. Enfim, rapaziada acompanhando a gente aqui no Instagram Futebol Interior. Marcelo. Aliás, comandando as redes sociais, o nosso Giovanni Paiola com uma camisa verde bonita. Pois não, Claudinei Corsi? Não, só para dizer que em que pese o Guarani tá errando essas finalizações, pelo menos agora o time começou a chegar um pouquinho mais. Chegou com o Bruno Mendes, então tá levando um pouquinho mais de perigo para a meta do Paysandu. Agora, é óbvio, precisa ter um pouquinho mais de tranquilidade no desfecho da jogada. Mas já está criando um pouco mais do que estava agora até há pouco tempo, que só o Paysandu é que chegava nos erros e passos do Guarani. Hashtag tranquilidade, diz o nosso comentarista Claudinei Corsi. Atenção, torcedor no toque eletrônico da Rádio Futebol Interior. Tô girando para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Tempo e placar. Digital da Rádio Futebol Interior, marcando 29 minutos e 50, quase 30 passados, primeiro tempo de jogo na Curuzu, 17ª rodada Campeonato Brasileiro Série B. Guarani, Paysandu e Guarani empatam 0-0. Carlos. 28 minutos passados do primeiro tempo na Arena da Fonte, a Ponte a pouco, a 26 com o Júlio Santos. Teve também uma outra boa chance, aí o Matheus, goleiro do Juventude, falhou. Quase a Ponte empata, a Ponte está tentando entrar no jogo. Por enquanto, 1 para a equipe do Juventude, 0 para a Ponte Preta. Elias marcou a 4 minutos do primeiro tempo de cabeça. Placar ao vivo, Futebol no Interior, Ana Bolocchi. Série B. Às 4h30, Guarani e Brasil de Pelotas. E logo depois, Coritiba e Ponte Preta com a equipe nota 10. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Futebol Interior TV. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani, 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe nota 10 de esportes comigo, Claudinei Corsi, Washington Melo, Carlos Corsato, Giovanni Paiola, com a direção geral do Elcio Paiola e do Arthur Eugênio. Onde estaria Arthur Eugênio? Posse de bola pro time do Paysandu, bola na frente, tá preocupado, o Arthur Eugênio tá roendo as unhas. A bola com o Tomás, deu pro Pedro Camana, jogador do Guarani, tomou uma bolada, me parece, no rosto, hein? E aí, Washington Melo, você já levou uma bolada no rosto, Melo? Ah, já, várias vezes, né? É o Ricardinho, né, que está ali, né, caído no gramado e pegou no nariz, hein? Aliás, não foi nem no rosto, foi no nariz. Aliás, se você levar uma bolada no nariz... Não vou sentir nada. Meu Deus, esse seu nariz, né? Um tanto que avantajado, pelo amor de Deus. Ó quem fala. E olha só, o Emerson Arantes, né? Salve WM, galera aí. Dali Bugre. O Cauã Salim também aqui, né? Acompanhando aqui a nossa transmissão. Olha só, o Fabrício Ripardo, né? O Leão, né? Que joga a bola lá todos os domingos com a gente lá na Arena Parque Prado. Aliás, neste domingo ele não foi. Estava com dor de garganta. Achei meio estranho, né? Porque por Fabrício não jogar bola é só se for pneumonia e amarrado na cama. Porque nunca vi gostar de bola. Pelo amor de Deus. É o jogo parado
0-0 Paysandu e Guarani. Ailton Santana, boa noite. Leandro tá com a gente também. O Ailton Santana diz que tá sempre ouvindo, acompanhando a nossa programação. E agora o árbitro vai jogar a bola ao chão. O Longini vai devolver a posse de bola pro time do Paysandu. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Paysandu no campo, ataque bola, tabela com o Claudinho pro Tomás, pro Claudinho. Chega a zaga, recuperação da zaga da equipe do Guarani. Everton Lemão tirou. O Claudinei Corse, 32 minutos e 50 passados do primeiro tempo. Eu sei que o papo aqui é Guarani e Paysandu, mas o Santos demitiu o Jair Ventura. E o Zé Ricardo pode ser o novo treinador do Peixe, hein, o Claudinei Corse? Pois é, mas já era uma morte anunciada, né? Do Jair Ventura, né? Ele estava insistindo muito num esquema de jogo do Santos que não estava funcionando. E ele ia acabar caindo mesmo, não teve jeito. Ainda mais no Santos, que a pressão também é muito grande da torcida. Acabou caindo. Agora vamos ver se confirma mesmo. Mas no Santos tudo é mais difícil. Por enquanto, vamos de Serginho Chulapa. Serginho Chulapa. O Ailton tá dizendo o seguinte, que o pai dele, que Deus o tem em um bom lugar, ouvia sempre a gente. Ô Ailton, então siga o exemplo do seu pai, nos ouça. Vamos ficar muito contentes, viu? Valeu, obrigado aí pela companhia. Muito bom ter você junto com a gente por aqui. O jogo tá parado. Pegaram o Tomás, o ex-São Paulino lá, hein, Melo? Ô Marcelo, e são várias faixas ali no estádio da Curuzu. Sim. Uma delas que me chama a atenção, não sei se é em sua homenagem ou não, Careca Vive. Claro. E pode ver que a maioria da torcida são de beldades. Feminina. Exatamente. Olha, Belém do Pará é uma cidade que tem mulheres maravilhosas, né? E a faixa ali me chamou a atenção, o Careca Vive, e mandando um abraço pro cabelo esvoaçante. E o Paysandu tem falta. Pedro Carmona jogou essa bola na boca do gol. Afasta a zaga da equipe do Guarani. Tira a bola, voltou pro Carmona. Chega na recuperação o time do Burgo. Bola com o Kevin, deu pro Longini. Soltou a bola pro Matheus Oliveira. Não tá bem no jogo, Matheus Oliveira também não. Perdeu. Recupera o Renato Augusto. Tocou boa bola pro Claudinho. Jogou essa bola na direita pro Tomás. Cruzou na boca do gol. Opa, foi falta, hein? Foi falta, jogador do Paysandu chegou fazendo a falta pra cima do William Oliveira. O jogo tá parado. Quem fez a falta foi o Moisés, o número 11. Você viu, né, Melo? Ah, eu vi. O árbitro estava bem posicionado, né? Marcou a falta, acabou empurrando, né? O jogador do Guarani fez uma carga, né? Pra cima ali do William Oliveira. E o Claudinei Fernandes acompanhando também aqui a nossa transmissão. Vamos, Mugri! É isso aí, 0-0. E o Guarani, viu, Cossato? Nos últimos 3 jogos fora de casa, conquistou 7 pontos, né? Então, de 9 disputados, ganhou 7. 2 vitórias e um empate, né? O Guarani está tendo melhor aproveitamento jogando fora do que propriamente no brinco. Vamos ver se hoje essa escrita seja mantida. Forçato. Pois não. Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera do WhatsApp, 987-710838. Na tela, o Giovanni Paiola fez a arte lá já com o número do WhatsApp. O Rodolfo Tim, de Campinas, tá mandando um abraço, escreveu: boa noite, ótima transmissão a todos. Vamos lá, Bugrão. Me ajuda aí, produção. Ô Rodolfo, muito obrigado pela participação. Ah, pois não, anote na sua papeleta, Rodolfo. É isso aí, todo mundo ajudando. Ô Melo, quando usam o seu jargão, você gosta ou não? Opa, tranquilo, né? É isso, quer dizer que o povo está gostando, né? Porque você sabe que o Luiz Roberto tá usando um jargão novo lá na Globo lá, e tem um cara de Santos que diz que o jargão é dele, né? E que o Luiz Roberto não fala nunca que foi ele que inventou esse jargão. Ah, fala. Se alguém pegar, vou pegar esse pois não, acho que eu vou ficar com ele, vou registrar lá. Não, deixa quieto isso aí. Posse de bola pro time do Paysandu aqui no campo de defesa. E atenção, torcedor, toque eletrônico na Rádio Futebol Interior. Esse é o nosso toque eletrônico marcando pra você isso aqui, ó. Tempo e placar. Nosso digital moderno 2022, já da Copa do Catar. É aquele digital que não tem ponteiros, marcando 36 minutos e meio. 36 minutos e meio passados, primeiro tempo de jogo. Na terra de Jesus, em Belém, segue Paysandu e Guarani, Guarani e Paysandu, 0-0. Carlos Corsato, você tá ligado, Carlos Corsato? Tô sempre ligado, 35 minutos passados do primeiro tempo na Arena da Fonte. A Ponte perde, tá melhor no jogo nesse momento. Tá melhor no jogo desse momento, mas perde o jogo. Elias de cabeça marcou a 4 minutos do primeiro tempo, Juventude 1,
0 para Ponte. O Aston Melo, deixa eu trabalhar, por favor. Placar ao vivo, futebol interior, Ana Volock. Domingo às 11 horas da manhã tem Campeonato Brasileiro Série A. Palmeiras e Paraná com retransmissão da equipe Gol de Placa. Mande sua mensagem para a equipe Nota 10, facebook.com/futebol interior ou pelo YouTube Futebol Interior TV. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Rádio Futebol Interior. Vamos juntos com a equipe Nota 10 de Esportes. Amanhã o nosso Toninho Wilson comanda mais uma jornada esportiva da Série A do Campeonato Brasileiro. O Toninho Wilson que vai entrar pro Guinness Book. Narrou 22 jogos em um dia só, hein, Melo? É o homem taturano, hein? E o Ivan Magrelo, né? Acompanhando a nossa transmissão, meu amigo lá do DIC, hein? DIC é Guarani. Salve a fúria maior do interior. Valeu, Ivan Magrelo, né? O Cauã Salim. E aí, Melo, qual a sua opinião? O Bugre está jogando bem? Retransmito nessa pergunta ao nosso comentarista Claudinei Corsi. Por favor, Ney, responda aí ao Cauã Salim. O Guarani está jogando bem, por enquanto? Não está jogando bem. Por isso que o Paysandu, olha o Paysandu de novo. Campo de ataque, bola para dentro da grande área. Edson Silva limpou, tirou o perigo lá, Ney. Não está jogando bem o Guarani, não está acertando, errando muitos passes. Não está tendo jogadas com o Kevin pela direita, como é normal da equipe do Guarani. O Pará já não se espera muito, mas poderia descer um pouquinho mais. Então até aqui, pelo menos esses 38 minutos, quase finalzinho já do primeiro tempo, o Guarani realmente não foi bem. Mas o Paysandu também não assustou muito. Paysandu tá no ataque ainda, bola pro Renato Augusto, tentou queimar da entrada da grande área pra boca do gol, chega Everton Alemão, tira. Aqui no Futebol Interior TV, o nosso canal no YouTube, manda abraço pro Edu Belo, vamos Burgrão, um abraço Edu Belo, a Nayara Teles, vamos Papão, o Luquinha, 020, Papão 3-1, o pessoal participando com a gente aqui no Futebol Interior TV, vem o Papão, campo de ataque, bola na frente, Edson Silva, antes do Oliveira, deu ruim, hein, o Edson Oliveira se chocou com o Edson Silva, faltou a famosa comunicação lá, o Edson Silva limpou, mas o Oliveira caiu no gramado na grande área, Melo. Está caído ali o goleiro Oliveira. Vai ser atendido pelo departamento médico, né? Um choque ali com o zagueiro do Guarani, né? O Edson Silva. E o Roberto Nascimento da Silva, equipe show. Alex Ferreira, vamos Papão, 2-0. Olha só, o Daniel Lopes. Vamos, meu Bugrão, manda um salve aí, Bugrinos do condomínio Amadeu Mendes. Pois não, portanto a galera lá do condomínio Amadeu Mendes acompanhando a sua transmissão, viu, Marcelo Cossato? Um abraço. E tem aqui, ó, também o Raimundo Agostinho da Silva Barros. Boa noite, dá um alô pra galera do Café da Manhã. Todos os sábados tem futebol a partir das 6 da manhã. Ô, louco! Opa, 6 horas 6 da manhã? Me ajuda aí, produção. Meu pai. Tem que levar o Fabrício, né, pra esse time, né, o Leão. Ele vai, viu? Acorda às 5 da manhã. Valeu, Raimundo. O Cauã Salim tem que botar o Fabrício no segundo tempo. Débora Dantas, vamos Papão. Olha só o Evandro Barbosa, vamos Papão pra cima. Evandro Jurunas. A galera acompanhando aqui em peso, audiência total na Rádio F, Marcelo. Já passamos de 40, quase 41 minutos, primeiro tempo de jogo, 17ª rodada, Campeonato Brasileiro, Papão e Guarani, Paysandu vão empatando, bola pro time do Paysandu dentro da grande área, chega a zaga da equipe do Guarani, tira. Tava lá o atleta da equipe do Paysandu, tirou, a bola voltou, sobrou, era o Claudinho que tava lá. Marcelo. Mas sobra aqui no campo de defesa, o Diego Wilva vai bater o lateral no campo de defesa pelo lado esquerdo, Claudinei Corsi. Mas o lance é o seguinte, vocês estão falando dos jogos às 6 da manhã da moçada aí, mas o que a gente sabe também é que os garçons aí da cidade de Campinas também jogam futebol. E sempre por volta de meia-noite, 1h da manhã, que é a hora que eles saem do restaurante. Aí eles vão para as praças de esporte aí, estão batendo a sua bolinha 1, 2 da manhã, viu? E o Paysandu tá no ataque, já o Melo vai falar, Tomás ajeitou na boca do gol, bateu pro gol, perna esquerda ela passa, vai embora. E parece que teve desvio. Houve um desvio ali, por isso é escanteio. Olha só, o Gerson Donlec lá do Café Canecão, hein? O melhor café do Brasil. O time está muito ruim, não acerta um passe. Valeu, Gerson, grande abraço aí ao Paulão, ao Alexandre, toda a galera, o Natal, todo mundo lá no Café Canecão.
acompanhando a sua transmissão, hein, Marcelo? Opa, um abraço pra galera do Café Canecão, quem sabe, né? Em breve não estarão com a gente. Vamos trazer o Café Canecão pra cá. Longini ganhou, tocou, boa bola pro Oliveira, do lado direito chega a recuperação da zaga. E vai pintar o cartão amarelo ali, o árbitro tava no campo de ataque aqui, onde o Guarani vai atacando e tá voltando pra meter um cartão ali pro jogador da equipe do Paysandu, mas o Guarani quase que pega a zaga desarmada do Papão, hein, Melo? O Moisés, né, fez uma falta, por isso mais um cartão amarelo, né? Anote aí na sua papeleta. Moisés, né, que fez uma falta ali pra cima do Pará, mereceu o cartão, né? O Everton Alemão já tinha levado, portanto é o segundo cartão do jogo, né? O Pará já vai se levantando e o escanteio para o Guarani, lado direito, na verdade é lateral, né? O Kevin vai para a cobrança, vai tentar jogar a bola com as mãos lá dentro da área. Vamos ver se ele vai conseguir. É o lateral barra escanteio. Kevin vai pra bola. O Guarani tem a chance, quem sabe, de ir pra rede no finalzinho. O primeiro já era do jogo. Bola pra dentro da grande área. O desvio pra trás do Bruno Mendes nas mãos do goleiro Renan. Sai do gol pra fazer a defesa. E atenção, torcedor, no toque eletrônico da Rádio Futebol Interior. Girando. Carlos, quando ele vai girar o placar, é assim, girando o placar já, porque o time do Paysandu veio pro campo de ataque. Vem a batida de longe do Carmona pro gol, Oliveira. Manda pra escanteio. Pedro Carmona bateu essa bola aí, Oliveira teve que trabalhar escanteio, Melo. Bateu no peito ali do Oliveira, não conseguiu fazer a defesa, escanteio, Claudinho bate. Vai pra bola, chuveirou na boca do gol, vem o toque de cabeça, pega mal na bola o jogador do Paysandu. Será que essa bola vai sair? Não, porque o Pará não deixa, domina aqui do lado esquerdo, já mete o pé canhoto na bola, solta a bola aqui no campo de ataque, ninguém do Guarani, a bola fica fácil pro Nando Carandina. Seguindo no giro, passados agora 44 minutos do primeiro tempo. 17ª rodada, Campeonato Brasileiro, Série B. Guarani e Papão vão empatando 0-0. O Guarani tá no ataque. Bola boa do Ricardinho pro Bruno Mendes. Fez a finta, bateu pro gol. Renan Rocha. Bate mais forte, Bruno Mendes. Bate mais forte, com mais gana, com mais vontade, Melo. Mas ali ele poderia ter tentado ali o passe para trás, né? O Ricardinho vinha de frente pro gol e ficou pedindo ali o passe, mas o Bruno Mendes fez o corte. A verdade que, como é atacante, né, clareou, centroavante bate mesmo, né? Ele ficou frente a frente com o Renan Rocha, que acabou chutando o atacante bugrino, e o Renan fez a defesa. Ele ia soltando a bola, mas depois acabou se recuperando. Mais uma grande oportunidade que teve o time do Guarani agora nos pés do Bruno Mendes. É a segunda dele no jogo, está tentando, né? Mas pelo jeito, né, a fase ruim permanece. Que coisa incrível! E o jogo fica elétrico. Passamos agora de 45, Carlos. Aqui tá tudo igual, 0-0, Paysandu e Guarani. Na Arena da Fonte estamos com 43. Passados do primeiro tempo, o Juventude segue vencendo a Ponte. Elias marcou de cabeça a 4 minutos do primeiro tempo. E há pouco, o André Luiz tomou um cartão amarelo por ter simulado, segundo o árbitro da partida, o Patrice Wallace Corrêa do Rio de Janeiro, um pênalti. Placar ao vivo, Futebol Interior, Ana Voloc. Amanhã tem Série A aqui na Rádio Futebol Interior. Às 7h30 da noite, Fluminense e Palmeiras com a equipe Nota 10. Acompanhe as novidades do portal Futebol Interior na nossa fanpage, facebook.com/Futebol Interior. Esta é a Rádio Futebol Interior. Enquanto a gente tirava o placar, o Nando Carandina pegou uma bola de fora da área, mas ela se perdeu, foi embora. Tiro de meta pro time do Guarani. Já passamos de 45, por enquanto nada dos acréscimos, né? Marcelo. Oi. E a audiência aqui, ó, os torcedores aqui, um cutucando o outro. Tá muito bem, olha só, o Alfredo Silva, Alfredo de Roraima, vamos papar o Guarani. E o Daniel Lopes, sai olho gordo, jamais serão. O Daniel Lopes diz que vamos papar o Papão, meu bugrão. Ronaldo Rodrigues, segundo tempo, Guarani 2-1. Samuel Destro, vamos bugrão. A audiência
bombando aqui no Facebook. Ricardinho chutou pro gol, teve desvio, foi embora, escanteio. Escanteio pro Guarani pela direita, cruzamento rasteirinho de novo na boca do gol. Vamos até 47, estamos com 45 e 45. O Guarani perdeu a bola, finalzinho de primeiro tempo. A bola com o Tomás, dominou, soltou essa bola na canhota pro Carmona, devolveu na ponta esquerda pro Tomás. O Ricardinho tá na marcação, implacável Ricardinho, mas ela sobrou pro Carmona, fez um giro em cima do corpo, drible de futsal, lado esquerdo, cruzou fechado na boca do gol, chega Everton. Alemão tira, completa por ali o William. Oliveira, jogador do Guarani, não há tempo pra mais nada, apita o árbitro. Fim de jogo, fim de primeiro tempo na Curuzu. O Guarani empata com o Paysandu, 0-0, começa o intervalo da equipe nota 10. Intervalo do jogo. Girando toda a equipe nota 10, o Washington Melo, Claudinei Corsi, Carlos Corsato acompanhando o jogo da Ponte em Araraquara. Enfim, giro do placar ao vivo também, tudo isso e muito mais para você. A bola está com você, Washington Melo. Pois não, nesse último lance aí um contra-ataque, mas o Kevin está de brincadeira, né? Os dois zagueiros vão para a área, né? O Everton, o Alemão e o Edson Silva para cabecearem. E ele cobre o escanteio, bola no chão, rasteira, proporcionou o contra-ataque, quase, né? A equipe, né, do Paysandu fez o gol no final dos acréscimos. Socorro Moura, vamos ganhar. Fábio Nascimento Fantin, vamos Bugrão, Daniel Lopes, equipe nota 10. É nota 1000, que beleza, hein? Espiga Moreto, vamos lá, meu Bugrão. Maiara Saque Melo, mande um beijo para todas as colunistas do Mulheres em Campo. Pois não, um beijo a todas as colunistas do Mulheres em Campo. É um blog, né, que só tem mulher. Valeu, Maiara Saque, grande abraço. João Ronaldo Tinarelli, gostei, Daniel, equipe nota 1000. Olha só, hein? Estamos com moral, hein? Com a galera, né? Os jogadores do Guarani vão saindo. Acabou, por favor, Carlos. Vamos ouvir aqui o Ricardinho primeiro, capitão do time, falando sobre esse primeiro tempo 0-0. Fala aí, Ricardinho. Acho que a gente caprichar um pouco mais na finalização, nos contra-ataques que a gente vê, tem sido poucos, mas procurar fazer a melhor escolha. Quando não der para chutar, passar, fazer um 2, para que a gente consiga finalizar a melhor jogada. Agora procurar sair um pouco de trás, trabalhar um pouco mais a bola, para que a gente tenha um pouco mais de conforto na nossa zaga e a gente consiga vencer o jogo. Pois não, Ricardinho, né? Esse recado, né? Esse puxão de orelha foi pro Bruno Mendes, né? Que teve ali uma chance, foi fominha, quis fazer o gol, se ele toca pro próprio Ricardinho, e tinha também o Longini ali na marca do pênalti, livre de marcação, né? O Marcelo, na sua narração, chamou a atenção, né? O Bruno Mendes quer bater pro gol, mas bate com força, né? Ele chutou fraco, facilitou a defesa do Renan Rocha. Portanto, intervalo de jogo, Guarani 0, Paysandu também 0. De volta, ele, o já era Marcelo Corsato. Esse Washington Melo. E aí, Carlos, em Araraquara? Fim do primeiro tempo, fomos até 46. Lá, a Ponte perde para a equipe do Juventude pelo placar de 1-0. Elias marcou e a Ponte no finalzinho do primeiro tempo teve uma oportunidade de ouro. Cruzamento do Ourinho pela esquerda. O João Vitor meteu a cabeça na bola, fez tudo certo, mas a bola passou, isso aqui da trave não entrou. Segue 1-0 Juventude. E pediram para avisar o Carlos que posto é posto. Agora o Claudinei Corsi com um teaserzinho para o seu comentário no nosso intervalo recheado de informações, hein, Ney? Legal, um jogo que não agradou muito não tecnicamente, é um jogo fraco, corrido, disputado, muita voluntariedade dos dois lados, mas poucos momentos de emoção, né? Pelo lado do Paysandu, mais o Guarani, a zaga do Guarani que acabou criando condições para quase sair 2 gols contras, e o Bruno Mendes, que acabou chegando pelo menos por 2 vezes para preocupar a zaga do Paysandu. Mas é um jogo que tivemos poucas jogadas agudas e não despertou assim tanta emoção no torcedor. Vamos esperar que agora no segundo tempo o Guarani possa, através da conversa com Berto Loser, acertar mais passes no seu time para chegar com mais perigo. E aproveitando, viu, Marcelo, mandar um grande abraço lá para a cidade de Brasília, a doutora Amanda Vilela, curtindo aqui a nossa transmissão hoje, viu, Marcelo? Beleza, Brasília, capital de todos os brasileiros e brasileiras. Muito bem, são 9 da noite, mais 21 minutos. Só registrando aqui, ó, o Lucas Fernandes. Papão vai virar Papinha. O Douglas Sarti.
transmissão da cabine ao vivo é sempre mais legal. Vamos, Bugrão, um abraço, FI. Um abraço, Douglas. O Creeper Play. Paysandu, melhor do norte. O Edu Belo, vamos, Bugrão. Rapaziada, aproveite, vou aproveitar que a audiência hoje está lá em cima, né? Pra pedir para você se inscrever no nosso canal. Futebol Interior TV é o nosso canal. Coloca um joinha na transmissão, ou um negativo se você não está gostando também. O importante é que você se manifeste, tá? Vai ser um prazer ter você sempre com a gente nas redes sociais, especialmente no Futebol Interior TV. No segundo tempo, você que está no YouTube, a gente já vai mandar mais abraços. Também no Instagram vou mandar mais abraço. O Carlos está no WhatsApp e está também atento no jogo da Ponte Preta. O Melo está no Facebook. Tem muita informação, opinião. Já o Claudinei Corsi volta no nosso intervalo. Intervalo do jogo. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br, o maior site de futebol do Brasil. Peças, som e acessórios para o seu carro é com a DD Autopeças. A DD Autopeças tem oficina no local, troca de óleo, vidros, travas, alarmes, som, polimento em faróis, higienização de ar-condicionado e instalação de acessórios. Precisou de peças para o seu carro? Fale com a DD Autopeças. Disque DD Autopeças 19 3844 9283. DD Autopeças, Rua Oscar Seixas de Queiroz 314, no Jardim Calegares, em Paulínia. Acesse ddautopeças.com.br. No Facebook, DD Autopeças. No trânsito, seja prudente, evite acidentes. Rádio Futebol Interior. Delivery 3242-3125. Mais de 70 sabores. Peça pelo site pizzadodadá.com.br ou delivery 3242-3125. Você está ouvindo Rádio Futebol Interior. Agora, o seu churrasco tem companhia. Produtos Prone Alimentos, cebolete, berinjela italiana, vinagrete e maionese. Receba bem a família e os amigos. Consulte nosso site da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. www.pronealimentos.com.br. Rádio Futebol Interior. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Tradição e qualidade no centro de convivência em Campinas. City Tortas, um lugar agradável e aconchegante. Na City Tortas você encontra vinhos, cervejas nacionais e importadas, doces portugueses e também as deliciosas tortas salgadas nos sabores bacalhau, camarão, palmito, frango e frango com catupiry. Uma delícia! City Tortas, a Avenida Júlio de Mesquita, 73, no Cambuí. City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram. Se beber, não dirija. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Aberto todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite. Aos sábados atendemos das 8 às 6 da tarde. E nos domingos e feriados, das 8 ao meio-dia. Escuta só essa promoção. Bateria Moura 60 amperes, à base de troca, R$290. Autopeças e acessórios Corujão, Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Anote aí os nossos telefones: 3282-4484 e 3388-3606. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. Chegou a ACISP, Associação dos Cronistas Esportivos do Interior de São Paulo, pensando em você, amigo cronista esportivo, de rádio, de TV, de jornal, de site, de rádio online, sempre ao seu lado, preocupado com uma melhora nas condições de trabalho de todos os profissionais. www.acisp.com.br. Intervalo do jogo. Marcelo Corsato. Tem hora que eu penso que eu sou um polvo, rapaz. Tem que ter 80 braços, mas vai que vai. Segue o jogo.
São 9 da noite, mais 26 minutos, intervalo de jogo. O Guarani vai empatando com o Papão pelo placar de 0-0. Claudinei Corte, já pega o microfone aí pra gente fazer aquele comentário de intervalo. Como é que foi o jogo, primeiro tempo? Vamos que pode fazer acontecer? um bate-bola ou não, Marcelo? Se você quiser, a gente faz um bate-bola. Fique à vontade. Então vamos lá. O primeiro tempo, Claudinei Corte, quem foi melhor? Difícil dizer, viu, Marcelo Corsato, porque as duas equipes se equivaleram nesse primeiro tempo, viu? O Paysandu chegou timidamente, um time que buscou alguma coisa, mas por forças próprias não acabou conseguindo chegar. Mas a zaga do Guarani, através do Edson Silva e também do Everton Alemão, acabou ajudando. Duas pichotadas, uma de cabeça do Edson Silva, quase meteu para dentro, e uma outra de canela do Everton Alemão, quase meteu para dentro também. E o Guarani teve pelo menos duas oportunidades, as duas com o Bruno Mendes. Então eu diria para você que o placar de 0-0 no primeiro tempo, por aquilo que as duas equipes fizeram, é justo. É justo, tá dizendo o nosso comentarista que o placar é justo. Bom, o Humberto Loser diz que o time tinha que fechar as linhas do Paysandu. Conseguiu as linhas, né? Subir as linhas. Isso, e tapar os buracos pro Paysandu não entrar no campo de defesa. Conseguiu fazer isso? Então você vê que o Ricardinho saiu falando aí que tem que subir as linhas, né? Então, na verdade, os jogadores acabaram não entendendo essas balelas de treinador aí, que como é que o técnico do Paysandu disse? O jogador vir por trás, não é isso? Isso, que ele tá sem centroavante, ele precisa do centroavante. Uma força por trás. Aí vem o técnico do Guarani, diz que é pra subir as linhas. É tudo balela, entendeu? Dentro de campo, o jogador, ele vai jogar aquilo que ele tá vendo dentro de campo. Então ele precisa ter homens de confiança que possam mudar no transcorrer da partida a maneira de jogar do time. Não adianta o treinador falar, olha, vocês vão jogar assim. Só que o outro time não joga do jeito que vai encaixar esse jogo. Então depende dos jogadores que estão em campo também, entre eles conversarem e mudar o sistema de jogo. E é isso que nem Guarani e nem Paysandu fizeram. Eles vieram dentro do esquema pré-determinado e por isso que ninguém saiu na frente. Muito bem, o Humberto Loser tem no banco de reservas, Claudinei Corsi, o Georgimi, o Fabrício, o Felipe Maia, o Guilherme, o Rondinelli. O Rondinelli sempre entra, viu? O Marcão e o Eric. Você já entraria pro segundo tempo com algum desses jogadores que estão no banco de reservas? Eu entraria, mas eu acredito que o Loser não vai entrar, não. O Loser dificilmente ele mexe no intervalo, né? Só quando o time tá muito ruim. Não é o caso do Guarani também, que o Paysandu não exigiu tanto. O Marcão entrou no outro jogo contra o Figueirense, mas também só com o tamanho dele não fez nada. O Guilherme é um jogador que pode sempre sim entrar e modificar alguma coisa. E o Rondinelli também. Então são essas opções. Mas eu acredito que ele acaba daqui a pouquinho colocando o Kaique. Marcelo. América Mineiro anuncia Dilson Batista como novo treinador, pois não? E hoje, né, equipe completa, todo mundo trabalhando, então vamos aqui também, aqui no placar ao vivo. Vai. Os jogos aí da Série B, jogos já encerrados, né? Hoje é aquela famosa rodada cheia, né? Todos os jogos, a 17ª rodada nessa terça-feira. Portanto, o Londrina jogando no Estádio do Café, ganhou do Oeste pelo placar de 3-0. O Goiás jogando em casa, perdeu para o Coritiba, hein? 1-0. Coritiba 1, Goiás 0. O Coritiba que será o próximo adversário da Ponte Preta, hein? Tivemos também Figueirense 2, Vila Nova 1. Figueirense 2, Vila Nova 1, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. E o Brasil jogando em casa, o próximo adversário do Guarani ganhou do Boa Esporte por 2-0. Todo mundo ganha do Boa Esporte, né? Menos os times de Campinas. Coisa incrível. E jogos que estão em andamento, né? Além de Paysandu 0, Guarani 0, Ponte Preta 0, Juventude 1. Estamos tendo lá no Rei Pelé em Maceió, CRB 0, Criciúma também 0 no intervalo. E no primeiro tempo começou agora às 9h30, Fortaleza e Avaí estão empatando em 0-0. A bola rolando também para São Bento e Sampaio Correia, 0-0. O jogo também começou agora às 9h30. Classificação de momento: no G4, Fortaleza 31, CSA 30, Figueirense 28, Avaí 27. A Ponte Preta neste momento é a 8ª colocada com 24.
o Guarani em 10º lugar, também com 24 pontos ganhos. Na zona da degola, Brasil 18, Criciúma 17, Sampaio Corrêa 17 e o Boa Esporte, o Lanterninha, com apenas 10 pontos, Marcelo. O Guilherme Alves vai mexer no time, vai colocar o 18 no lugar do 11, o vai informar já, mas Carlos, conta pra gente rapidinho como é que foi o primeiro tempo, Ponte Preta e a equipe do Juventude. Os primeiros 15 minutos o Juventude foi melhor, fez o gol a 4 minutos, uma jogada de lateral, a bola subiu, ficou na grande área, o Léo Santos falhou de novo, o Elias meteu a bola de cabeça 1-0. Depois a Ponte até que dominou o jogo, teve 3 boas chances, o Matheus Cavioli fez 2 boas defesas, mas é isso, a Ponte perde o jogo pelo placar de 1-0, jogou melhor 30 minutos depois, dos 30 minutos depois dos 15 minutos, e a Ponte volta com uma alteração para o segundo tempo, sai o Ourinho, entra o Neto Costa no time da Ponte, Corsato. Beleza, Carlos acompanhando o jogo da Ponte Preta em Araraquara, aqui começa o segundo tempo. Na Curuzu tem bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Corsato. Já era, é comigo no microfone da Rádio EFI. Vamos juntos, eu, você e toda a equipe Nota 10 de Esportes. Claudinei Corte, Washington Melo, Carlos Corsato, Giovanni Paiola, Arthur Eugênio, Elcio Paiola, Ana Voloc, toda a equipe, movimentando toda a equipe Nota 10 de Esportes nesta noite de terça-feira. Vamos juntos, também estamos no Futebol Interior TV, se inscreva no nosso canal, Facebook e Instagram Futebol Interior, o nosso WhatsApp 987 71 08 38. Você participa com a gente, manda sua mensagem. O Guarani deu o primeiro tapa na bola nesse segundo tempo com o número 10, o Rafael Longini. A bola já está com o time do Paysandu, o time do Papão. Vem para o campo de ataque pela esquerda, o Melo vai informar já. Bola do Ivo, jogou na boca do gol, chega a zaga do Guarani, tira. Informação, Melo. Saiu o Moisés, número 11, você disse 18, mas a verdade é o 16, hein? É o Mike. Você viu 18? Eu vi 18. Pelo menos a placa que subiu foi 18. Eu tenho aqui o Mike, né? Com a 16. Depois a gente confirma. Tá bom. A alteração. Guarani é o mesmo, né? Da primeira etapa. 0-0 Guarani Paysandu. Muito bem, então. Deixa eu mudar aqui. 16. Mike, né? Mike 16 na vaga do Moisés, que já tinha cartão, né, Melo? Exatamente. Pode ter sido por isso. Também não estava bem, né? Não jogou nada também, nem apareceu no jogo. E placar ao vivo informando, Fortaleza 1, Avaí 0, gol do Dodô. Fortaleza volta, continuava na liderança porque ontem o CSA perdeu a chance de passar o Fortaleza, empatando com o Atlético Goianiense. Vem para o campo de ataque, trabalha a posse de bola, a equipe do Paysandu pelo lado esquerdo. A bola com o Matheus Miller, chega a zaga do Guarani, mas a bola se perdeu, foi embora sem bater em jogador do Guarani, portanto é lateral, campo de defesa, favorece o Bugre. Claudinei Corsi, o Guilherme Alves, ele troca 6 por meia dúzia, pelo que parece, coloca o Mike, número 16, na vaga do número 11, o Moisés. E com certeza vai esperar muito mais do Mike do que o Moisés fez durante todo o primeiro tempo, né? Põe um jogador mais descansado e vai, obviamente, esperar que ele faça a função que ele, treinador, disse lá no começo da partida. As linhas que vêm de trás. Muito bem, tá certo então. Começou. Entrou mesmo 18. Carlos Corsato. Começou na Arena da Fonte, segundo tempo, bola rolando para Ponte Preta 0, 1 para o Juventude. A Ponte, como já disse, vem com uma alteração, o Brigatti tira o Ourinho e coloca o centroavante Neto Costa. Vem o time do Paysandu, campo de ataque, bola com o Tomás, queimou pro gol, bateu! Ela passa, vai embora com perigo. Chute a meia distância, passou, foi embora, o Oliveira estava lá para conferir, Melo. Então vamos retificar aí, né, a alteração, que confusão, hein? Me ajuda aí, produção, você estava certo. Então é o Jonathan com a 18, né, no lugar do Moisés. Jonathan, 18, já em campo. E olha só, uma mensagem que bacana. Rivail Soares de Lima, show de narração. Parabéns. Manda um abraço para o meu filho Riverte e Juliette, esposa. Pois não, Riverte e a Juliette. Guapiara, interior de São Paulo, perto do Vale do Ribeira. Olha só, valeu Rivail, hein? Acompanhando aqui a nossa transmissão. O Cristiano Passetti, abração meu amigo Melo. E aos Corsatos. O Melo está aí hoje, estou aqui. Me ajuda aí, produção. Então é isso, Guarani e Paysandu empatando em 0-0, segundo tempo, bola rolando. Bola rolando,
Estádio Curuzu em Belém. Quer falar, Claudinei Cortes? Pegou no microfone, manda aí, Ney. Não, é que o Melo falou aí do Rivail, né? O nosso ouvinte lá. Mandar um grande abraço aqui para os dois Rivails aqui de Campinas, né? O Rivail Peixe e o Rivail Filho. O Rivailzinho. O Rivailzinho e o Rivailzão. E o Robert Marques, boa Melo. E aqui para a notícia, um show de informação, hein? Fazendo hoje a retransmissão do sinal do futebol interior para todo o Pará. Olha aí que beleza. Obrigado, galera do Pará Notícias. E agora o Bruno Mendes vai tomar cartão, hein? Pegou ali o jogador da equipe do Paysandu, o Tomás. Tá parado o jogo, falta, pegou por trás, pisou na canela do jogador da equipe do Paysandu, hein, Melo? Levou amarelo, estava pendurado, então não joga sábado contra o Brasil de Pelotas, hein? Desfalque certo. De repente aí a chance, né, pro Marcão iniciar aí o jogo como titular no próximo sábado. Aliás, sábado estaremos lá com o Fernando César, a voz do gol. E você, Melo, vem pro campo de ataque, o time do Paysandu, bola para dentro da grande área, afasta, Edson Silva tira. Eu ainda vou pensar porque estou negociando um novo cachê. Ah, tudo bem então. Então já avisa logo que eu já te tiro da escala, entendeu? Você pode ver que isso é muito importante. Demais dominou, tocou pro Carmona, bateu pro gol. Ela passa, vai embora. Sem perigo, tiro de meta para o time do Guarani. E atenção, torcedor do Toque Eletrônico da Rádio Futebol Interior. Tô girando para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Tempo e placar. Passados 5 minutos e meio, quase 6 minutos. Segundo tempo, narrador, acorda. Segundo tempo de jogo em Belém do Pará, no placar da Rádio Futebol Interior. Acorda, narrador. Paysandu e Guarani. Guarani e Paysandu empatam 0-0. Como é que tá o doce lá em Araraquara, Carlos? 3 minutos e meio passados do segundo tempo. Continua. Segue 1 pro Juventude, 0 pra Ponte. Gol do Elias a 4 minutos do primeiro tempo. Placar ao vivo, Futebol Interior, Ana Volock. Nesta quarta, às 9h45 da noite, tem Série A do Campeonato Brasileiro. Corinthians e Cruzeiro com retransmissão da equipe Gol de Placa. Participe das jornadas esportivas da equipe Nota 10. Mande seu recado pelo WhatsApp 19987710838. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Marcelo Corsato. Vem o time do Paysandu, jogada louca, não é que deu certo, rapaz? Pra dentro da grande área, era pro Jonathan. Chega a zaga do Guarani, tira. Uma jogada que tinha tudo pra dar errado, quase que deu certo. O Guarani recupera a velocidade, vai o William. Chegou pra cima dele a marcação, tocou pro Matheus. Aí chegou o Renato Augusto, tirou. Mete o pé na bola, manda essa bola pra lateral. Era uma boa chance, caiu no pé do Matheus Oliveira, mas ele não aproveitou, hein, Melo? E no lance anterior, né, o Pará, né, quis proteger. O Claudinho foi mais esperto que ele, passou à frente do lateral bugrino e conseguiu evitar a saída da bola, né? Em cima da linha, tocou para trás, quase o Paysandu fez o gol numa bobeira ali do Pará, né? E o Fábio Nascimento Fantin, né? Mandando um abraço aqui para Valdenilce Neves. É isso aí. Tem mais mensagem aqui, ó, o Maicon Júnior, Nova Olinda do Maranhão, cartão amarelo aqui pro Edson Silva, né? O Robert Marques, 2-0 Bugrão. Francisco Fontinelli, alô pra Neném, em Parnaíba, Piauí. Antônio Pedro Souza Melo, quero o gol do Guarani, vamos lá, Bugrão. Rafael Almeida, Avante Papão, assistindo daqui nos Estados Unidos. Olha aí, audiência internacional, hein? É, a Rádio FI lá nos Estados Unidos. Edna Ribeiro, vamos pra cima. Papão, 1-0. É isso aí, audiência total do futebol interior em todo mundo. Mexeu. E agora o Paysandu teve uma falta, tomou cartão Edson Silva. A bola foi para dentro da grande área, a zaga do Guarani afastou já a informação do Carlos. O Paysandu continuou no ataque, bola para dentro da grande área, sobe, Ricardinho tira dali, caiu pro Longini, jogou pro meio da área, a batida pro gol sobrou pro time do Paysandu, toque de bicicleta, espalma Oliveira. Bola no cantinho, me parecia até fácil, mas que nada. Foi bem no cantinho. O Tomás mandou uma bike ali e quase faz um golaço. É escanteio, Melo. A bola entraria, né, no canto esquerdo, né, o Tomás. E o goleiro Oliveira fez a defesa. Só faltava essa, né, tomar um gol de bicicleta. Mas agora o Oliveira acabou salvando.
O técnico Humberto Loser, Claudinei vai comentar, mas tem que mexer já nessa equipe. Olha o Guarani. Guarani ganha essa bola depois do escanteio, vem com o Bruno Mendes, tocou, boa bola pro William, devolveu pro Bruno Mendes, queimou pro gol, bateu! Pra fora! Pra fora do gol, agora sim, o contragolpe foi legal, foi bacana. Por pouco o Guarani não vai pra rede, por pouco o primeiro já era do jogo, Melo. E agora o que pediu, né, o Ricardinho, né, fazer 1-2, né, ver aí o companheiro que está melhor posicionado, foi o que aconteceu agora, né, na tabela entre o Matheus Oliveira e o Bruno Mendes, na entrada da grande área, ele bateu forte, né, uma bomba, a bola subiu, mas passou raspando o travessão, quase o primeiro gol do jogo. E o Paysandu vem de novo, já o Carlos informa lá de Araraquara, a posse de bola pro time do Guarani, a bola voltou, sobrou pro Renato Augusto, brigou com o Ricardinho, fez a falta, mas segue o jogo, Guarani leva vantagem, caiu com o William, aqui na intermediária, campo de defesa, chegou o Tomás, ele vai recuar essa bola. Carlos, informação em Araraquara, mexeu? Mexeu, o técnico Julinho Camargo tem que mexer no time, o Elias sai contundido, o centroavante, que fez o único gol do jogo até aqui, tá fora do jogo. Guilherme Queiroz, 18, tá no campo. Primeira alteração do técnico Julinho Camargo no time do Juventude. Carlos, tem uma pergunta do internauta, já eu vou achar, tá dando, o narrador tá bugado hoje, hein? Porque são tantas as mensagens, mas tem uma pergunta do internauta perguntando por que a Ponte tá jogando em Araraquara. Explique, Carlos. A Ponte joga em Araraquara porque tomou mais 2 jogos de suspensão em virtude de um rojão que foi jogado dentro do campo no jogo em que a Ponte Preta ainda fez contra o Oeste de Barueri, no estádio Moisés Ocarelli, o jogo sem torcida, caiu um rojão dentro do campo com a bola em andamento. O árbitro do jogo naquele dia colocou na súmula e a Ponte tomou uma suspensão de 2 jogos. 100 quilômetros longe de seus domínios, mas com portões abertos. Temos praticamente quase 2.000 torcedores lá na Arena da Fonte, mas é isso. A Ponte é mandante, joga na Arena da Fonte porque cumpre o primeiro desse jogo de suspensão. O segundo jogo será contra o Avaí e a Ponte até não quis entrar muito nesse meio para tentar reverter a situação, porque poderia cair no derby, né? A punição poderia cair no derby e aí os diretores da Ponte Preta acharam melhor cumprir aí essa punição já para no jogo contra o derby, no jogo contra o Guarani, a Ponte já está liberada. Aliás, Marcelo, uma outra informação, a Ponte faz o seu 6º jogo contra o mandante, como mandante na Arena da Fonte. Até aqui a Ponte ainda não havia perdido. Em 5 jogos em 2011, 3 vitórias, 2 empates. E agora o Ricardinho chegou firme pra cima do jogador do Paysandu. Eu até olhei aqui na minha papeleta pra ver se ele tinha cartão e vai pintar cartão pro capitão do Guarani, hein, Melo? É um festival de cartões amarelos, né? E a defesa do Guarani já está pendurada, né? A zaga, o Everton, o alemão, Edson Silva, Bruno Mendes já levou também. E agora o Ricardinho, né? Mais um cartão amarelo. E olha só, o Carlos Alexandre Costa, bora meu papão, Eduardo Braga, vai ser 1-0 Guarani. Gol do Longini. Rafael Almeida, manda um beijo para minha esposa Beatriz. Ah, pois é, um beijo, Beatriz, que está aí em Belém. Ela é torcedora do Papão. Que beleza, hein? Edna Ribeiro, vai pra cima, Papão, vai que dá. E saiu 34 no Papão, entrou 36, o Melo informa já, porque o time do Paysandu tem uma falta. 12 minutos e meio passados do segundo tempo, vai pra bola Pedro Carmona. Chuveirou essa bola na boca do gol, fechado. Diego Ivo subiu, dá um soco na bola, Oliveira. O árbitro disse que não foi falta, segue o jogo. Caiu aqui dentro da grande área, chega para antes do Renato Augusto, tira. Manda essa bola aqui pro campo, ataque ninguém do Guarani, sobra com Carmona. Toca a bola pra Nando Carandina. Nando Carandina jogou a bola de novo na boca do gol pro Renato. Renato, Augusto subiu, a bola voltou pro Diego Ivo, chuveirou na boca do gol, Jonathan sobe com ele, o Oliveira tira, a bola voltou, sobrou pro time do Paysandu, a batida pro gol, ela passa, vai embora. Quem bateu foi o Claudinho tá no jogo, rapaz, ela se perde, vai embora, tiro de meta pro Guarani, Melo. Alteração, confirmando, né, a segunda no Paysandu e já no Guarani o Eric, né, número 18, vai sair o Denner, hein, o Denner, número 8, pelo menos está ali na placa, né? Isso é só para variar um pouquinho. O Denner, número 8, saindo para a entrada do Eric, 18, né? Vamos ver se o Eric hoje vai estar ligado, né? Porque quando ele entra, normalmente está com sono. E no Paysandu saiu o Matheus Miller, 34. Entrou aí o Diego, 36. Diego, 36, já em campo.
Mais mensagem chegando, Sandra Rebelo. Boa noite, meninos. Ah, pois não. Boa noite. Dá boa noite aí pra Boa noite, Sandra. Boa noite. Boa noite, Sandra. Boa noite, Sandra. Como eu fico muito feliz bem. quando chamam a gente de meninos. Sejam educados. É menino ou menina? Fábio Nascimento Fantin, estão metendo a mão no Mugrão, dando um monte de cartão. Né, o Dinael Silva, vamos Lobo. Evaristo Silva, papão é show. Manda um alô pra mim aqui de Natal. Valeu, Evaristo. Elini Lucas, vamos lá, papão. Elson Ana Paula, vai, papão. Tá todo mundo ligado, internauta torcedor. E tem um monte de mensagem aqui no Instagram. Eu, aos poucos, vou mandando alô pra todo mundo, tá bom? Obrigado, viu, gente? Tem também o pessoal do Maranhão Notícias com a gente. Posse de bola pro time do Paysandu. Não, mandaram mensagem aqui no Instagram, Maranhão Notícias. Posse de... Calma, gente, calma. O narrador tá meio doido, mas de vez em quando ele acerta uma. Posse de bola pro time do Paysandu. Bola pra dentro da grande área. Sobe a zaga do Guarani, caiu com o Renato Augusto. Subiu, voltou, ficou viva pro Claudinho. Tomou chapéu, Claudinho. Claudinho tomou o chapéu do Ricardinho. Aí ele soltou a bola na frente pro William Oliveira aqui no campo de defesa. Chega a proteção do Paysandu, a bola se perde, vai embora, lateral pro Paysandu, tem pressa o Diego, tocou essa bola pro Tomás, é habilidoso, perna direita, chuveirou na boca do gol, vem o toque de cabeça, já era, gol do Papão. Alegria, alegria, a galera vibrou, Uma bola que começou aqui de um lateral pela esquerda, caiu no pé do Tomás. Ele jogou essa bola na pequena área. Goleirão Oliveira foi pra bola, não achou. O atacante da equipe do Paysandu subiu lá no alto, bem alto. Parece que tinha asas. O número 18, o Mike, vai estar uma bagunça também, mas vamos lá. O número 18, o Mike, acabou golpeando de cabeça e mandando a bola pro fundo da rede. Mandando a bola pro fundo da rede, Mike. Na marca de 15 minutos passados do segundo tempo. O primeiro já era do jogo, é do Papão, é do Lobo. Pode comemorar, Mike, a festa é toda sua, da torcida do Paysandu. Goleirão Oliveira, essa não deu pra você, ó, já era. Tá no fundo da rede. 1 pro Paysandu, 0 pro Guarani. O detalhe, a selfie do gol aí, Melo. Caçapa cantada, né? Mais uma vez a bola no alto. Cruzamento ali do Tomás pelo lado esquerdo. Quem estava na marcação ali do Mike era o Edson Silva, que não conseguiu desviar. E para completar, né, o goleiro Oliveira perdeu o tempo da bola, saiu, né, não conseguiu fazer a defesa, e no meio do caminho apareceu ali o Mike, né, que entrou aí no intervalo do jogo, cabeceou, livre de marcação, né, não tinha ninguém ali para tentar tirar a bola, já que o Edson Silva à sua frente não conseguiu chegar a fazer o corte, e depois, né, o Oliveira também ficou a ver navios. Portanto, Mike marca para o Paysandu. Paysandu 1, Guarani 0. Guarani quer um empate, bola na direita, vem cruzamento na boca do gol, afasta a zaga, voltou, sobrou entrada, bico esquerdo da grande área, Eric queimou pro gol, Renan pegou, foi fraquinho. Claudinei Corse, 17 minutos e 50, alterações, comecinho de segundo tempo, mas o Paysandu fez gol com o Mike, faz um apanhado geral aí, Ney. É aquela história, né? Brilhou a estrela do treinador, botou o jogador, ele entrou, acabou fazendo gol. Então tá aí, o Mike fez 1-0, o Paysandu que estava melhor na partida e está melhor na partida, trocando mais passes e a bola levantada dentro da área, como diz o Melo, né? Sempre um perereco para a equipe do Guarani. Nessa, Oliveira não saiu, o Edson Silva não subiu e o Mike conferiu 1-0 justo para cá. E muitas mensagens, viu, Marcelo? Elson, Ana Paula, vai Papão, Má Santos, vamos lá, Bugrão. Eduardo Cledson, 2-0 Papão. Ismael Lourenço, vamos quebrar o tabu hoje. Givanilson Reis, vamos Papão, de São Geraldo, Pará. Antônio Pedro Souza, vamos Bugrão, pra cima deles, Dali Bugre. Eleni Lucas, Papão.
Elson, Ana Paula, pega, pô. Má Santos, zaga maldita. Robert Marques vai tomar. Opa, me ajuda aí, produção. Tomar café. Quase que eu falo. Café canecão. Antônio Diniz, vamos virar bugre. Fábio Nascimento, Fantinho, Humberto é teimoso manter essa zaga. Elias Vasconcelos, pega, Papão. Elias, vamos, Papão. Antônio Pedro Souza, Bugrão é time da virada. Vamos lá, Bugrão. Antônio Diniz, manda um alô pro meus filhos Helena e Pietro. Olha, quantas mensagens, hein, Marcelo? Obrigado, internauta torcedor. Vai você, Carlos. O Mine Pigs também tá com a gente aqui pelo WhatsApp. Como? Mine Pigs. Ok. 987-710838. Escreveu: que jogo, vai Bugre. Tá ligado aqui. E também tem uma mensagem do Marrom VR. Ele disse antes do gol do Papão que seria 2-0 pro Guarani. Grande abraço pra ele. Abraço pro pessoal acompanhando a gente, internauta torcedor. Vamos chamar de internauta torcedor. Gostei dessa nomenclatura. Posse de bola pelo lado direito pro time do Paysandu. Chegava por ali o jogador William. A bola bateu no atleta do Guarani. Foi embora lateral. Posse de bola, campo de ataque. Favorece o Papão da Curuzu. Marca de 20 minutos passados o segundo tempo. 1-0. Papão vence. Mike foi pra rede a 15 minutos de cabeça. Bola com Renato Augusto pela meia direita. Vira o jogo, tocou na canhota pro Diego. Entrou nesse segundo tempo. Vira o jogo, toca pro Diego Ivo. Agora tem Diego e Diego Ivo no time do Papão. A bola pelo lado direito vai trabalhando por ali com o Edmar. Soltou essa bola. Eu tô achando o Pedro Carmona muito livre, mas a bola tá com o Mike, ele que fez o gol. Dominou pela meia direita, tocou a bola na canhota para Diego. Diego domina, deixa essa bola para Tomás. Vai para cima da marcação ali do Kevin. Chamou para dançar, perna esquerda. Cruzou fechado na boca do gol pro Mike. De novo o grandalhão. A zaga subiu, agora tirou. A bola voltou, sobrou pro Mike de bicicleta. Ela passa. Vai embora. Outra bicicleta lá, hein, Melo? É, mais uma, né, do Mike, que já fez um gol de cabeça e agora teve mais uma chance, né? Ele aproveitou que o Pará ficou caído, sentado ali no gramado, meteu a bike, a bola passou à esquerda ali do gol do Oliveira. Mais mensagem chegando, Eleni Lucas, pega Papão, Nadson Azevedo, dá-lhe Papão. João Ronaldo Tinarelli, essa zaga é uma piada, goleiro fraco. Quando vão tirar esse pesado Edson Silva? Pará a notícia, hoje estamos retransmitindo o sinal do futebol do interior para todo o Pará. Sejam todos bem-vindos. Andréia Vanzeto, para variar essa zaga, é uma M. E se o Edson Silva de novo acorda, Humberto, tira esse cara. Robert Marques, essa zaga, técnico burro. Raimundo Agostinho, vamos Papão, você é o gigante do norte. Cleiton Pinheiro, vamos Papão. Tito Bernardi, Edson Silva, mãe do ano. Quem é o empresário deste maldito? A galera bugrina revoltada com Edson Silva. Foi o que eu falei, a maioria dos torcedores do Guarani, eles não estão tão bravos com o Everton Alemão. O problema é o Edson Silva. E entrou o 15 no Guarani, quem é o 15? Daqui a pouco o Melo informa, saiu o 11. Posse de bola pro time do Paysandu, aqui pelo lado direito vai trabalhando. O Williams colocou cruzamento fechado, errado na boca do gol, bola passa, vai embora. Tiro de meta pro time do Guarani, Melo. Saiu o Matheus Oliveira, né? Número 11, entrou o Guilherme 15. Guilherme 15 já em campo. E o Guarani neste momento é o 11º colocado com 23 pontos. Claudinei Corsi. Então, Marcelo, eu tava vendo aí agora, nesse último lance, deixar o Edson Silva para dar o primeiro combate ali, a coisa vai ficar complicada. O Denner saiu, né? Então, aí ele vai para dar o primeiro combate, ele já não é um cara de tanta confiança. Aí ele sai para dar o combate, tomou 2 dribles ali agora que deixa a zaga do Guarani realmente muito exposta. Então não pode, tem que corrigir isso. Ele tem que ficar como o homem lá atrás de espera, deixar alguém dar o primeiro combate. E mesmo porque ele tem cartão, né? Verdade, e agora o Longini virou uma bola pro Eric lá do lado esquerdo, mas estava em posição de impedimento. O Claudinei Corte, o Guilherme tá no jogo. Hoje o Matheus Oliveira, perdão, não, como o Carlos gosta de dizer, luziu no jogo de hoje, hein? Não luziu, realmente não foi bem. E agora já entraram as 2 alterações que você havia me cobrado no intervalo, né? O Eric e o Guilherme, que é os que sempre entram no jogo. Verdade, esse é Humberto Loser. Gente, deixa eu tentar aqui mandar abraço para a maioria do pessoal que tá no Instagram, tá? Enquanto você manda abraço aí, só rapidinho, Cláudio Roberto de Paula aqui no WhatsApp também tá mandando abraço para todos os ouvintes. O Ailton Santana assistindo no Premiere e ouvindo vocês. Opa, Ailton, a gente agradece, rapaz, obrigado, viu? O Marcelo Messias Rocha, Marcelo Corsato, que sou eu, a Índia também tá com a gente, Branquinho também tá com a gente, o Alex da
cova. Meu pai. Um abraço, Franciler. O Adolfo Souza também tá com a gente. Guarani tá no ataque. Eric pela esquerda, tocou pro Pará. Cruzou fechado na boca do gol. Renan Rocha sai do gol para fazer a defesa. Não vou chamar nenhum repórter pro detalhe do lance, hein? O Paulo Santos, 30-52. O João Vitor Dornelas. O Thiago Bruno, 39. Claudene Silva, 77. Também tem aqui o Digozinho. O Gabriel. Quem mais tá com a gente? O Leandro Pretim. O Zero Louco. Também tem o Escoto Felipe, o Robson Underline 501, Barbosa Pinheiro, o Gustavo Araújo, o Leandro Pretinho com a gente. E o Paysandu vem de novo, campo de ataque, bola pra dentro da grande área, batida pro gol do Tomás. Oliveira defendeu, a zaga afastou. A zaga afastou por pouco o segundo gol da equipe do Paysandu. E agora é o Guarani, vai dar a resposta. Bola com o Eric, alongou o passe, tocou, boa bola pro Bruno Mendes no carrinho da zaga, a bola voltou, sobrou. Não deixa sair não, Bruno, tocou a bola na entrada da grande área, vai pintar o gol, Guilherme bateu, Guilherme tinha toda a chance, meia-lua da grande área, recebeu o bom passe do Bruno Mendes, ela foi embora e o árbitro tá dando tiro de meta, não bateu em ninguém não, hein, Melo? Não bateu, né? O que adiantou, né? O esforço ali do Bruno Mendes, né? Foi até a linha de fundo, evitou a saída da bola, cruzou para trás pro Guilherme, ali na meia-lua, né, da grande área, sem marcação, de frente pro gol. Pô, pelo menos acerta o gol. Chutou mais grama do que bola. A bola passou à direita do gol ali do Renan Rocha. Perde uma grande oportunidade o Guarani. Né, o Sandro Rodrigues, vamos Papão. Fomos campeões em cima deles. Mexeu. Silvia Pinheiro também, vamos Papão. Carlos Natanael Santiago, o Leão cai em qual jogo? Eleni Lucas, Papão, o maior do norte. Carlos Siqueira. Excelente transmissão. O Carlos Natanael dizendo que o Papão tá melhor com esse técnico. É o Guilherme Alves melhorando o time do Paysandu. Alteração em Araraquara, Carlos. Com 21 minutos do primeiro tempo, o João Brigatti mexe na ponte de novo. Tira o volante Natan e coloca Felipe Saraiva no jogo. Felipe Saraiva 17 no lugar de Natan, camisa 5, a segunda alteração do João Brigatti. Só um detalhe, o técnico Guto Ferreira assiste o jogo. Ponte Preta e Juventude no estádio Arena da Fonte. E aqui vem o time do Guarani, campo de ataque, bola com o Guilherme, tentou alongar o passe pro Eric, chega a zaga do Papão, tira. Também com a gente o Anderson Underline SP 1972, ano que eu nasci, ao lado do mala do Carlos. Luiz Felipe, Cep, o Mike Silva também com a gente. Elvan Geg também com a gente. Lá vem o Paysandu. Bola com o Tomás na boca do gol. A bola se perde, vai embora, é tiro de meta. Vamos com mais mensagens. Maranhão Notícias, abraço pra rapaziada. Tiago e Vanessa, 77789. Carlos Underline Alexandre. O Glauber Silva. O Olavo Daiane. Tá mandando um oi pra gente aqui. O Evaldo Pimentel. Valeu. O Anderson SP. Foi quem perguntou do jogo da Ponte Preta, o Carlos já respondeu. Alan Johnny, o Keilon Eduardo, o Matheus Venturoso. Também tem o Rogério Carmo, o Fernando César. Grande Fernandão que vai estar com a gente no próximo sábado, no Brincão de Ouro da Princesa. O Rogério Carmo está dizendo top. Puri Underline Marcelo. Tem também Leidinha Sangalo. Será que é parente da Ivete? Quem mais? O Sagachev, croata. O William, 82. O Lipe, 5831. O Maurício também está com a gente. Vander, Roberto, Diego Souza, Fabiano, 568. Obrigado, viu, gente? Obrigado, internauta torcedor acompanhando a nossa transmissão. E atenção, torcedor, toque eletrônico da Rádio Futebol Interior marcando, girando para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Tempo e placar. 28 minutos passados, segundo tempo de jogo, na Curuzu, em Belém do Pará. No placar te contei, não, confere comigo. Paysandu tem gol de Mike de cabeça, 0 pro Guarani. Carlos. 26, segundo tempo de jogo na Arena da Fonte. A Ponte segue perdendo para a equipe do Juventude. Elias marcou a 4 do primeiro tempo, 1-0 pro Juventude. Mas a Ponte tenta. A Ponte aperta, mas não consegue o gol de empate. Placar ao vivo, Futebol Interior, Ana Voloc. Sábado, dia 28, tem mais Série B.
Às 4h30, Guarani e Brasil de Pelotas. E logo depois, Coritiba e Ponte Preta com a equipe nota 10. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Futebol Interior TV. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe nota 10 vem pro campo de ataque. O time do Paysandu pelo lado esquerdo, bola com o Claudinho. Olha o Claudinho, rapaz, que marra, hein? Pra lá, pra cá, foi pra cima do alemão. O alemão falou, aqui não, meu filho, jogou o Claudinho longe. Fica com a bola, por ali o Edmar mete a cabeça na bola lateral pro Guarani. Pará tem pressa, meteu essa bola, tocou pro Bruno Mendes, sai da grande área, devolveu, tocou essa bola. Na verdade é o Eric, não é o Pará não. O Eric que bateu lateral, bola na direita, pro Kevin, pro Longini, pro Kevin, cruzou na boca do gol, bateu no Diego Ivo, voltou pro Kevin, pro Longini, queimou pro gol, bateu, ela passa! Dentro da grande área teve desvio, escanteio pro Guarani que aperta mesmo. Vem. E também o Rafael Longini, a última alteração, né? Processada aí pelo técnico bugrino. Vai entrar aí o Marcão, né? Com a 17. Me parece ali que ele vai tirar... O Ricardinho, número 7. Isso que eu até me assustei, exatamente. Tira o Ricardinho. Sai com cara de poucos amigos o Ricardinho, hein? Para a entrada do Marcão, 17. Marcão, 17, tá no jogo. Já o Ney vai falar. O Guarani tem escanteio, bola para dentro da grande área. Afasta a zaga da equipe do Paysandu. E no toque errado pro Eric. Ganhou aqui pela ala esquerda. Sai da ponta, vem pro meio. Tocou, boa bola pro Longini. Devolveu, tocou a bola pro Eric. O Eric vem pro campo de ataque pro time do Guarani. Tá pela meia direita. Já vai pro círculo central do gramado. Tá se movimentando. Tocou a bola na canhota pro Pará. Olhou para dentro da grande área. Buscou o Marcão. Chegando do Carandina para tirar. A bola voltou, sobrou, o Guarani briga, ganha, posse de bola, vai trabalhando o time bugrino com o Eric, ganhou essa bola aqui na intermediária, pro Longini, pro Kevin, cruzou na boca do gol, sobe, Renato Augusto tira, ela cai na intermediária, e Eric perdeu, o Tomás ganhou, recuperou, passou o primeiro, tá ilhado, passou o segundo, que é o Everton Alemão, tocou, boa bola, boa pro Mike, o Pará chega, tira. Contra-golpe, eram 2 contra 5 e quase que o Papão leva vantagem. A bola caiu pro Pedro Carmona, eu continuo insistindo. Pedro Carmona tá jogando livre. Bola aqui do outro lado pro Tomás, aí a bola foi muito forte. Fica fácil pro goleiro, pro jogador da equipe do Guarani que fica com ela. Lateral, posse de bola pro Guarani, 34 e 50, quase 35 passados do segundo tempo. Aqui 1-0 pro time do Paysandu, Mike de cabeça. 15 minutos do segundo tempo, Rádio Futebol Interior. A gente torce por você. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani, 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Por enquanto, nada de pontos, hein, para Campinas nessa rodada. Os dois times perdendo o Washington Melo. E o Alberto Macapuna. Um abraço para os amigos do futebol interior. Vamos, Papão. Flávio Augusto Cunha, Adamantina torcendo, vai Guarani. Rafael Nunes, dizendo que o Paulista vai voltar, se Deus quiser. E o Carlos Santiago Leão, com aquela vitória, iludiu a torcida. Tá falando do Remo. Ah, pois não. Claudinei Corse, 35 minutos e 40 passados do segundo tempo. Me conta, Ney, como é que tá o jogo? E você dizer do Pedro Carmona, ele tá livre mesmo. Nesse esquema agora que o Guarani tem que atacar e abre o contra-ataque pro Paysandu, fica mais perigoso ainda. Guarani no ataque, Longini deu pro Guilherme. Tinha 2 jogadores e tentou passar no meio dos 2. Aí não teve jeito, a zaga do Papão tirou. A bola caiu aqui no campo de ataque, Edson Silva domina, tá ele contra o Mike. Aí ele vai recuar, tocar essa bola pro Oliveira. E atenção, torcedor, no toque eletrônico da Rádio Futebol Interior. Vamos girar o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Tempo e placar. Eric pegou essa bola de longe, bateu pro gol, teve desvio, é escanteio. Escanteio pro Guarani pela direita, passados 36 minutos e meio deste segundo tempo. No placar da Rádio FI, Paysandu 1, Guarani 0, Carlos Corsato, Araraquara, rapidinho, vai lá, Carlos. 34, segundo tempo, a Ponte perde pelo placar de 1-0 para a equipe do Juventude e o Juventude mexeu pela terceira vez, viu, Corsato? Daqui a pouco eu informo. Guarani no ataque, escanteio, bola para dentro da grande área, subiu de cabeça, Everton Alemão, caiu do outro lado ali pro Guilherme, tá impedido. Tá impedido, vai lá, Carlos. O Bertotto, camisa 7, que já tinha cartão amarelo, saiu.
para a entrada do Amaral, camisa 15, a terceira alteração do Julinho Camargo. Placar ao vivo, futebol interior, Ana Voloc. Domingo às 11 horas da manhã tem Campeonato Brasileiro Série A. Palmeiras e Paraná com retransmissão da equipe Gol de Placa. Mande sua mensagem para a equipe Nota 10, facebook.com/futebol interior ou pelo YouTube Futebol Interior TV. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe Nota 10 de Esportes, vamos juntos, microfone da Rádio FI.com.br. Estamos no Futebol Interior TV pelo YouTube. Se inscreva no nosso canal. Guarani insiste, persiste, não desiste. Quer o gol de empate. Eric deu pro Guilherme. A bola voltou, reboteada na zaga pro Longini. Tocou na direita pro Kevin, saiu da ponta, veio pro meio, escorregou o marcador. Bola pro Longini de calcanhar, era pro Marcão. O Marcão se jogou ali na meia-lua da grande área. Queria falta o Marcão, hein, Melo? Não aconteceu absolutamente nada. Agora o Longini tá de brincadeira, né? O time perdendo, vai querer dar toque de calcanhar. Pensa que é Neymar? Pelo amor de Deus. Olha só, o DJ Sapinho Paulo. Live muito top. O Raimundo Agostinho da Silva, lugar de Remo é na água. Karen Luz. Vamos, meu bugre. O Carlos Natanael perguntando com essa vitória, qual a colocação do Papão? Vamos observar aqui. Me ajuda aí, produção. Vê aí a classificação. Enquanto isso, vou lendo mais uma mensagem. Eduardo Braga, vamos, Bugrão. Empatar é obrigação. Evandro Pinheiro. Bugre precisa mexer na zaga. Virgílio Gama Filho. Virgílio, vamos, Bicola. Eu quero um Bicola bem forte. Amém, pai. É isso mesmo? É bicolor, né? É bicolor? Isso. Ele escreveu errado aqui. Me ajuda aí, ô Virgílio. Olha o Guarani, bola com o Eric, pedalou, bateu pro gol, bate na zaga. Aí fica pro Edmar que mete o pé na bola, tira. O Paysandu com essa vitória vai indo a 21 pontos, 13ª colocação no Campeonato Brasileiro da Série B. Aqui no Instagram, Futebol Interior, Jordana Santos, o Nilson Alves, o Eduardo Mota. Tá com a gente também, Guarani de novo, campo de ataque, bola pra dentro da grande área, Nando Carandina afasta. Estão deixando o Nando Carandina marcar um arcão, rapaz. A diferença de tamanho é enorme. Tem jogador caído aqui no campo de defesa do Paysandu. Anderson, underline 2611, o Mariano 0155, também aqui no Instagram, Ângelo Black, o Thiago Gonçalves, Rafael Garcia. Valeu, Ângelo, abraço pra você, rapaz. Éder Nascimento tá com a gente também, o Maicon Santos, quem mais? O Jacinto Joel, o Éder Nascimento. Olha o Guarani no ataque, bola do Guilherme, boa bola, hein, que abertura legal. A bola pro Kevin, dominou, tocou pro Longini, meia direita, escorregou o Carandina. Bola pra dentro da grande área pro Kevin, vai pintar o gol de empate, o cruzamento passa por todo mundo. E aí o goleirão Renan Rocha viu que a bola não ia pro gol, tirou a mão. É lateral, posse de bola lá do outro lado pro time do Paysandu. Quem mais tá com a gente aqui? O Railson 242. Tem também o DJ, também com a gente, o Marcelo, meu xará Rodrigues, o Stevenson, olha só, hein? O Éder, Dali Papão, cheguei dando sorte. Aí tem, mandando aqui um chupa, é ele mesmo, o Rogaciano, o Melquides também tá com a gente. Quem mais aqui? Nossa, tem um monte de recado. Eu não vou conseguir mandar abraço pra todo mundo, infelizmente, viu, Melo? Aqui também tá bombando, hein? O Adelson Costa, gostei muito dessa equipe, nota 1000. Rafael Souza, 2 vitórias em casa e o Paysandu encosta no G4. Diogo Silva, aqui é São Paulo, só ouvindo o maior do norte. Vamos, bicolor. E aí o Luiz Cláudio, bora, meu papão. A galera torcendo, né, pelo Paysandu e elogiando aqui a equipe FI. De repente, teremos que mudar lá para Belém do Pará. Vamos para lá e fazer uma rádio. Né? Aí sim, hein, para transmitir jogos do Papão e do Remo. Do Leão. Lá eu sou Leão. Carlos Henrique Sampaio, tricolor de Imperatriz, boa noite para todos. O Francisco Gostoso também tá com a gente. Não é fácil não, hein? Acho que eu vou mudar meu nick aqui no Instagram para Marcelo Gostoso. Douglas Ribeiro 08. Que horror, hein? E aí, rapaziada? Thaís 32. O Miguel tá com a gente também. O meu Sampaio está ganhando, tá dizendo aqui o Carlos. Natan underline Adorno.
Boa noite, grande abraço, amigão. Valeu, rapaz, obrigado. Mensagens aqui do Internauta Torcedor no nosso Instagram. E você que está no Futebol Interior TV, se inscreva no nosso canal, viu? A gente agradece, Melo. E o DJ Sapinho, pô, áudio top, hein? Aqui, rádio Umari FM 87.5 em Marituba, Belém. Olha aí, grande abraço aí a galera da rádio FM 87.5. Rádio Umari. Valeu, DJ Sapinho. Anote aí na sua papeleta, hein, ô DJ. Foi na viela que eu vi ela. Posse de bola pro time do Guarani. Tá parado o jogo, falta pro Eric. Em cima, o jogador do Paysandu chegou, fez a falta, campo de defesa. Amarelo. Gabriel. Marcelo. Gabriel. Boa noite, ótima transmissão. Fala, ô Ney. Por favor, uma explicação desse viela, como é que é o negócio? É uma música, é um funk. Foi na viela que eu vi ela. Eu não lembro quem é o cantor agora. O Carlos lembra porque ele toca bastante na rádio que ele trabalha. Sei. Foi você que colocou esse negócio aí. Se vira, velho. Mas... Amarelo, tá? Vai. Quando você quiser, eu informo, tá bom? Informa, calma. Você vai informar, calma. O Felipe Saraiva, que entrou a 21 minutos do segundo tempo, ele não fez nada no jogo. Aliás, esse Felipe Saraiva também tá de sacanagem, esse atacante da Ponte, né? Calma. Aí ele conseguiu fazer, sabe o quê? Isso tomar um cartão amarelo, né? Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Como é que tá o jogo? Como é que tá a parada lá? A Ponte tá melhor? O Juventude fez o gol e mais nada. Só que a Ponte ela é estéril, Marcelo. A Ponte não faz gol, não consegue fazer gol, tem a posse da bola, mas não toca dos dois lados, é isso? Não, a Ponte não faz. A Ponte ela faz, explica, Léo, faz todo o procedimento, sabe? Vai, volta, mas na hora de completar o serviço, não consegue. Na hora do agora. E o internauta que falou do Sampaio, o Sampaio tá perdendo pro São Bento, 2-0. E o Birajara Sarmanho manda um abraço para o Bira e a Júlia. Pois é, um abraço, portanto, para o Bira e a Júlia. Gustavo Figueiredo da Silva, vamos Guarani empatar. E o Birajara, Ian Camorim, vamos meu papão. E o DJ Sapinho pedindo pra gente ir lá pra rádio dele, né? A Umari FM 87.5. Se tiver uma vaga aí é só chamar, viu, DJ Sapinho? Que a gente vai mesmo. Pagando bem que mal tem, né? Isso. O jogador do Guarani tá caído é o Guilherme. Nossa senhora, o tal de Renato Augusto, hein? Se ele não tomar cartão amarelo, eu vou embora, hein? Não, tomou. Pelo amor de Deus. Ele montou, né? Literalmente em cima ali do Guilherme. Aliás, você já foi montado alguma vez, ô Marcelo? Dominon 10, abraço equipe Futebol Interior, o Tanque 9 tá com a gente também, valeu rapaz, o Felipe Lucas 1120, cadê o Ferreira, ô zaga horrível, é o Marcelo Rodrigues que tá perguntando, mande um abraço pro meu filhão Pedro Augusto, estamos na sintonia, é o Ailton Santana, falta pro Guarani. Mais 4. 45, bola pra dentro da grande área, o Longini jogou pro Everton Alemão e ele não acreditou, coisa assim, que ele tava livre, Melo. Humberto Loser vai ao desespero, né? Parece que o Everton Alemão estava com o freio de mão puxado. Porque estava livre de marcação, daria para ele chegar na bola se ele corresse, né? Mas parecia uma lesma. E agora cartão amarelo ali pro jogador do Paysandu. O Tomás. O Tomás que acabou atingindo ali o Eric e o árbitro em cima do lance. Aplicou mais um cartão amarelo. Então o Guarani, que sempre gosta de tomar gols nos acréscimos, agora terá 4 minutos para tentar o gol de empate. Quem sabe, Kevin tocou na direita pro Bruno Mendes. Chega a recuperação do Diego Ivo. Sai jogando pro time do Papão. Toca a bola para Renato Augusto. Soltou aqui na canhota. Vai trabalhando com o Diego. Levanta a cabeça, solta a bola na frente pro Mike. E aí chegou o Everton Alemão. O árbitro vai dar lateral, posse de bola pro Papão da Curuzu pelo lado esquerdo. O Costa, Hudson 26 tá com a gente. A Lídia tá mandando um olá e boa noitinha. Tem também aqui, ele tá em Sorocaba, o Costa. Valeu, o Marcelo Brito, vamos Bugrão, e o Costa dizendo, vamos São Bento que tá ganhando do time do Sampaio Correia pelo placar de 2-0. E atenção, torcedor, no toque eletrônico da Rádio Futebol Interior, tô girando pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Tempo e placar. Passados 46 minutos e meio, 46 e meio, segundo tempo de jogo, vamos até 49, estádio da Curuzu em Belém. Paysandu com
gol de Mike, na frente, 1 pro Paysandu, 0 pro Guarani, Carlos. 44, segundo tempo de jogo, segue Juventude 1, Ponte Preta 0 na Arena da Fonte. Placar ao vivo, Futebol Interior. Jogos no intervalo, Fortaleza 1, Avaí 0, São Bento 2, Sampaio Correia 0. Esse é o Washington Mello, hein? Sábado, dia 28, tem mais Série B. Às 4h30, Guarani e Brasil de Pelotas. E logo depois, Coritiba e Ponte Preta com a equipe nota 10. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Futebol Interior TV. Valeu, Ana! DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Vamos juntos aqui no microfone da Rádio FM. Marcelo Cossato. 47 minutos e meio passados do segundo tempo, 1,5 para terminar o jogo. Vai, Guarani, eu acredito, ainda dá tempo de empatar. A bola pela esquerda com o Pará, olhou pra dentro da grande área, cruzou na boca do gol, Marcão vai fazer, espalma o goleiro, rebote pro Longini, vai pintar o gol de empate pra fora. Renan Rocha opera milagre, por isso que o Marcão não empatou o jogo. E depois ainda o Longini teve a segunda chance. Por pouco, muito pouco, o Guarani não empata o jogo, Melo. Olha que cabeçada, né? Certeira ali do Marcão. Que defesa, né? Do goleiro Renan Rocha. Com a mão esquerda, ele evitou a bola que entraria, né? Numa cabeçada queima-roupa do Marcão. Depois o próprio Marcão teve a chance, mas o zagueiro travou na hora H. Mas ela sobrou limpa ali pro Rafael Longini. Era só ele escolher o canto e bater. Bateu de qualquer jeito, mandou a bola pra fora. Perde uma oportunidade incrível o Guarani de empatar o jogo. 48-30. Quem sabe agora o último lance. Mais 4. O Renan Rocha fez uma defesa lá, Cássio contra o Botafogo na última semana. Mais 4 em Araraquara, Carlos. É isso, vamos até 49. A Ponte mexe pela terceira vez. André Luiz sai com cãibras, entra André Castro. 48-50 aqui, vamos até 49. Tem o Will Moura, mande um abraço para Frei Miguelino, Pernambuco, ligadinho com vocês. Um abraço pra galera de Pernambuco. O Vanderlei Roberto da Silva, boa noite, Rádio Futebol Interior. O time do Guarani tem posse de bola no campo de ataque. Não há tempo para mais nada. Apita o árbitro. Com gol de Mike. A 15 minutos do segundo tempo de cabeça. A bola na esquerda, cruzamento na pequena área. Slap nela pro fundo da rede, o Papão vence. O Guarani perde mais uma na competição. Paysandu vence o jogo. 1 pro Paysandu, 0 pro Guarani, pra festa da torcida do Papão da Curuzu. Já o Melo, porque o Carlos vai trazer pra gente os momentos finais do jogo em Araraquara. Ponte Preta e a equipe do Juventude e Ponte Preta vão jogando. Carlos Corsato, a bola é tua, Carlos. Ponte Preta e Juventude, 47 passados do segundo tempo. A Ponte perde o jogo pelo placar de 1-0 e agora o jogador da Juventude fez uma falta feia ali para cima do jogador da Ponte. O camisa número 2, o Juan, foi o Maurício, lateral esquerdo, entrou com o pé no peito. Esse hábito da partida também, o Patrício Wallace Correia, fraco, hein? A Ponte tem falta. Vem para fazer a cobrança da falta Danilo Barcelos para a Ponte. Toda de branca, pelo lado direito. Danilo Barcelos, na barreira. Vai para o cruzamento, levantou, tocou na grande área. Sobe a zaga da equipe do Juventude para tirar. Fred mete a cabeça na bola, tira dali, joga a bola para a lateral. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda. Lateral cobrado, lateral para a Ponte. Vem para a bola Felipe Saraiva. Ao invés de bater o lateral, ele deixa para a chegada de outro jogador que vem para colocar essa bola na grande área. É lateral para a equipe da Macaca fazer a cobrança. É o Castro. André Castro, vem ele para fazer a cobrança do arremesso manual. Vai colocar a bola na grande área. Neto subiu, a zaga voltou, sobrou pro Renan Fonseca, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou o Matheus. Foi pra bola, fez a defesa o Matheus Cavioli. 48 passados do segundo tempo e o Juventude vem pro campo de ataque. Vinha Ruan rouba essa bola, sai jogando pra equipe da Ponte. Mais 30 segundos, vai terminar o jogo, a Ponte perde. O Juventude vence pelo placar de 1-0. O goleiro Ivan toca a bola pro campo de ataque, a zaga da equipe do Juventude tira a bola, volta com o Paulinho. O camisa 10 tá com o Paulinho, já foi de cá. Renato Cajá, ele trabalha a bola pelo meio, volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola pra Júnior Santos pela direita, tem o Juan pedindo bola. Olha o Júnior Santos, não toca a bola, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, não passa pelo terceiro, ganha a bola a equipe do Juventude, vai terminar o jogo na Arena da Fonte. O Juventude vai vencer, vem Juventude, bola aqui pro campo de ataque, ganha essa bola, toca a bola pro Amaral, 2 na marcação pra cima dele, André Castro ganhou e não há tempo para mais nada.
Apita o árbitro. A Ponte com o jogador. A Ponte jogando contra a equipe do Juventude com o time totalmente misto. Perde 1-0 para o Juventude, Corsato. Beleza, Washington Melo. Ouvindo aqui, né, o Mike. E fazer uma boa sequência a partir de agora. Obrigado, Mike. Pois é, o Mike, né, que fez o gol do Paysandu, né, o único gol da partida, né? 1-0 o Paysandu de cabeça, numa falha ali do zagueiro Edson Silva e também do goleiro Oliveira, né? E a torcida do Paysandu faz a festa, já que o time não vencia aí há 8 jogos, né? E, portanto, o torcedor já não aguentava mais, né? Vamos ouvir aqui o Marcão, né? Que teve a chance numa grande defesa do Renan Rocha, atacante bugrino, falando aqui. Forte, né? Cabeceia a bola bem ali, metia lá. Cabeceia puxando para dificultar a defesa do Renan. Aí ele defendeu bem no rebote ali, os zagueiros foi rápido ali, não deu para fazer o gol. Mas a equipe jogou bem, se portou bem. O resultado não era esse, né? Derrota, pelo menos um empate aqui. Mas é leva da cabeça porque sabe que tem um jogo em casa durante o Brasil de Pelotas que a gente tem que voltar a pontuar. Obrigado pela atenção, Marcão. Pois não, portanto é o atacante Marcão que sem dúvida alguma teve aí a grande chance, mas a culpa não foi do Marcão, né? Quem fez um milagre foi o Renan Rocha, né? Para quem está ligando agora, né, o seu computador, né, acompanhando aqui a nossa transmissão na Rádio F1, um cruzamento, né, do Pará aos 47 minutos do segundo tempo, pelo lado esquerdo, né, o Marcão subiu de cabeça na risca da pequena área, cabeceou no chão, né, como ele mesmo disse, para dificultar a defesa do Renan Rocha, que com a mão esquerda, né, deu um tapa na bola, fez a defesa, ela sobraria para o próprio Marcão, mas apareceu o Edmar, travando ali junto com o Diego Ivo, mas mesmo assim, a bola sobrou ali limpa, né, para o Rafael Longini. Era só escolher o canto e fazer o gol. Ele quis dar um chutão, né, quis furar a rede, mandou a bola para fora e perdeu a grande oportunidade o Guarani de chegar aí ao gol de empate. Portanto, a segunda derrota consecutiva do Guarani, perde para o Paysandu 1-0 no próximo sábado. Tentará a reabilitação, né, diante aí do Brasil de Pelotas. Para essa partida, né, o Bruno Mendes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, será desfalque certo. Muito bem, tá aí o Washington Melo. Tem um internauta perguntando como é que tá o jogo do Fortaleza. O Fortaleza tá no intervalo, jogando contra o Avaí, vencendo por 1-0. Gol de Dodô bem no comecinho do primeiro tempo. Foi o Helenildo que perguntou. Tem aqui também... O Marcelo tá dizendo o seguinte, o Marcelo Rodrigues, pelo jeito, mais um ano na Série B e tomar cuidado para não cairmos para Série C. Não sei se para tanto. Não, o Edson mas Carlos também tá com a gente. Eu já falei, viu, Marcelo, o objetivo do Guarani inicial, tem torcedor, não, tem que ficar perto do G4 para buscar o acesso. Tem que primeiro atingir aquela pontuação mágica, né, 46 pontos. Atingindo 46... né, que garante a permanência na Série B, depois vê, né, o que vai fazer, né, se dependendo aí da evolução aí do time no campeonato, se vai ter chance ou não. Mas o primeiro objetivo é fugir aí da degola, porque o time do Guarani é uma equipe instável, né, não dá para o torcedor aí ter praticamente aí uma 100% de certeza que o Guarani vai ganhar os jogos, né? É difícil, né? O time oscila bastante e hoje acabou mais uma vez decepcionando, perdendo, né, para a equipe do Paysandu pelo placar de 1-0, né? O Guarani que neste momento é o 11º colocado com 23 pontos e o Brasil, que é o próximo adversário do Guarani, abre a zona do rebaixamento na 17ª colocação com 18 pontos, né? Os jogos já encerrados. Ponte Preta 0, Juventude 1, CRB 0, Criciúma 0, Paysandu 1, Guarani 0, Brasil 2, Boa Esporte 0, Figueirense 2, Vila Nova 1, Goiás 0, Coritiba 1, Londrina 3, Oeste 0 e Atlético Goianiense 2, CSA também 2. Jogos no intervalo, São Bento 2, Sampaio Corrêa 0 e Fortaleza 1,
Avaí 0. Muito bem, agradecendo a rapaziada que ficou junto com a gente nas redes sociais. Obrigado demais pela companhia. Pessoal aqui do Instagram, valeu. Iana Estênio mandou mensagem pra gente. Muito obrigado. Agradecendo o pessoal também que ficou junto com a gente aqui no YouTube. Você que mandou mensagem através do Facebook, o Washington Melo acompanhando, lendo as mensagens do Facebook. Enfim, obrigado. A gente agradece de montão. Obrigado demais pelo carinho, pela audiência, pela companhia. Você que nos acompanhou nas redes sociais. Aqui no YouTube, registrando a Ana Cláudia que participou, o Lucas Fernandes, também a Maine, enfim, o Edu Belo, o Luquinha 020, a Nayara Teles. Valeu, rapaziada, você que se inscreveu no nosso canal aqui no YouTube Futebol Interior TV também. Fazer o seguinte então, Giovanni Paiola vai fechar as redes sociais. Obrigado, amanhã ele volta no jogo do Palmeiras, hein? Amanhã tem mais redes sociais também no jogo do Palmeiras. Se inscreva no nosso canal Futebol Interior TV, siga a gente no Instagram e no Facebook Futebol Interior. Vamos fazer o seguinte então, vamos abrir o nosso pós-jogo da equipe Nota 10 de Esportes. Os dois times de Campinas, hein? Nada de pontos para Campinas.